bom dia para você que está ligado aqui na tela do SCC SBT. Agora 11 horas da manhã, 31 de março de 2026. Último dia do mês, Anoto, já? É verdade, Maria Esther. Um ótimo dia para você, Maria, para quem está acompanhando a nossa programação ao vivo, mostrando o grande oeste catarinense, Chapecó, com mais um dia de sol. Temperaturas de verão nesse outono, mas, Maria, acho que o fim de semana tem de ser assim também, né? Com sol, com calor, nesse feriado santo, muita gente vai poder aproveitar aqui no estado, né? Vai sim, Zanoto. Já já vou trazer os detalhes da previsão do tempo. Podemos ter aquela chuva que a gente sabe que não é mais de verão, mas vem mais para o fim do dia, porque a gente ainda tem essas altas temperaturas. Hoje até um pouco mais amenas em todo o nosso estado. Pela manhã, um ventinho mais fresco. Sentiu, Zanoto? Sim, sim, Tava mais geladinho, mas as temperaturas agora vão subindo com a presença do sol também. Já já todos os detalhes para vocês. De Chapecó, vamos com a imagem ao vivo de outra região do estado de Santa Catarina, é a Grande Florianópolis, São José. Movimentação na BR-101, que ontem, Maria, como você estava me contando, bastante trânsito, né? Naquele fim de tarde, início de noite com chuva na 282, na 101, na Via-Expressa. Hoje pela manhã, nas primeiras horas, também um dia daqueles no trânsito, mas agora esse trecho que a gente está mostrando, na região ali do bairro industrial de São José, já próximo com o limite da cidade de Palhoça, flui bem a BR-101 nos dois sentidos. Agora imagens ao vivo de Itapema, região do litoral norte. À nossa direita da tela e da imagem a gente vê também a BR-101, que flui tranquilamente nos dois sentidos. E na sua esquerda esse marzão azul para a gente mostrar que por lá também tem sol. Já já os detalhes da previsão. E a gente vai trazer mais informações nessa edição de um incêndio a uma embarcação. Aconteceu nessa manhã aqui em Florianópolis, em uma praia do leste da ilha. 2 pessoas estavam nessa lancha e elas precisaram pular na água e aguardar o resgate. Porque como a gente está vendo, né, Maria? O barco ficou totalmente destruído. E aí tem o pessoal da moto aquática ali dos bombeiros que foram até lá, junto com uma outra embarcação de pesca, para resgatar esses 2 tripulantes dessa lancha após esse incêndio. E ainda, a gente vai falar também do temporal que aconteceu em Lontras, na região ali do Alto Vale do Itajaí. Olha só, com muitos estragos, muitos prejuízos para a cidade. Inclusive, o município avalia decretar situação de emergência. Em instantes, ao vivo, a gente vai atualizar essa situação para vocês. E você vai ver também nessa edição, tráfico internacional de drogas. Veio lá dos Estados Unidos a informação de pessoas que estavam enviando drogas sintética e medicamentos aqui do Brasil através de envelopes e correspondências. O nosso Felipe Bastos está acompanhando a coletiva nesse momento concedida pela Polícia Federal e traz o seu destaque. É isso mesmo, a ação foi deflagrada na manhã desta terça-feira e resultou em pelo menos na prisão de um suspeito em flagrante. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em pelo menos 2 municípios aqui da região oeste do estado. Daqui a pouquinho, o delegado Fabrício Argenta conversa com a gente ao vivo e conta mais detalhes desta operação que desarticulou um esquema de tráfico internacional de drogas e também de medicamentos aqui no oeste. Obrigada, Felipe Bastos. Desculpa pelo espirro aí, gente. Veio um ventinho gelado que tive que espirrar, Zanoto. É o ar da serra, troca de temperaturas. Ela esteve ontem em Lages, na Serra Catarinense, desceu, pegou aquela chuvarada toda e já veio hoje a saúde está um pouquinho debilitada. Saúde, Maria Esther. Mas o nosso jornal está só começando. Fique com a gente. Maria, vamos direto com o Bastos, que ele está na Polícia Federal, para trazer as informações da operação dessa manhã. E o que chama a atenção, né, Bastos? Diferente do que nós estamos acostumados a ver, drogas como cocaína, maconha, crack. Dessa vez, material farmacêutico, que não deveria estar sendo comercializado, esses medicamentos, e drogas sintéticas. Agora, o que chama a atenção, né, Bastos, pelas primeiras informações, e você pode trazer mais detalhes, a quantidade de envios desse material aqui do Brasil para Estados Unidos, Canadá e onde mais, hein, Bastos? Um ótimo dia, informação ao vivo, é contigo. Muito bom dia, Zanoto. Bom dia para todo mundo que está acompanhando o SC Meio Dia. Além do Brasil, viu, Zanoto? Países como Estados Unidos, Canadá e Austrália, viu? E olha, foi muito material apreendido na manhã de hoje pela Polícia Federal, pela Delegacia da Polícia Federal aqui na cidade de Chapecó. Esta operação foi deflagrada, então, na manhã de hoje e desarticulou um esquema de tráfico internacional de drogas e medicamentos na região oeste em pelo menos 2 municípios.
A gente vai conversar agora ao vivo com o delegado Fabrício Argenta, que gentilmente vai falar conosco, até para trazer mais detalhes. Né, delegado, a gente conversava até mesmo antes da participação aqui ao vivo para todo o estado, da grande quantidade de medicamentos e drogas também que foram apreendidas na manhã de hoje. Bom dia. Bom dia. Pois é, hoje, na manhã de hoje, a gente deflagrou a fase ostensiva dessa investigação, que ela começou a partir de informações que foram compartilhadas pela ONU, através do projeto GRIDS, que estavam sendo feitas remessas, né, de medicamentos que estavam ocultos, né, sob embalagens de produtos de suplemento alimentar, né, que eram vitaminas e sais minerais, e esses medicamentos foram feitos 15 apreensões no Aeroporto Internacional de Miami. E aí verificou-se que havia um esquema, né, por um servidor público municipal de Capinzal, ele é farmacêutico, e ele fazia essa remessa desses medicamentos tanto para o exterior como também para cidades aqui no Brasil. Na data de hoje foram cumpridos mandados de busca e foi apreendido grande quantidade de medicamentos, embalagens, também materiais que demonstram que ele continuava, né, com essas remessas, aí tinha etiquetas, né, e envelopes demonstrando que ele fazia essa remessa para outros lugares, né. Essa investigação da Polícia Federal, delegado, ela aponta a presença desse servidor público, né, como tu mesmo falaste, e também a esposa dele. Eles são suspeitos, então, de enviar ilegalmente medicamentos controlados e drogas para outros países, como Estados Unidos, Canadá e até mesmo Austrália. A esposa está sendo investigada, né, pela possível participação também nesses crimes, né. E ele tinha uma empresa, uma farmácia de venda de suplementos alimentares, que ele fazia venda online. Então, ele vendia esses medicamentos como se fossem suplementos alimentares. Ele tirava os medicamentos das embalagens originais, colocava em cápsulas, né, gelatinosas e em potes, né, como se fosse venda de suplementos alimentares, para poder fazer essa remessa como se fosse uma venda legal, né, e não fosse droga. Então, também houve apreensões aqui no país, a gente conseguiu fazer algumas apreensões, e numa delas, inclusive, verificou-se que tratava-se de cocaína que estava dentro no interior dessas cápsulas. Rapidamente, delegado, esse grupo, ele vendia esses produtos aí por meio da internet mesmo, comercializava esses produtos por meio de vendas online. Isso, era um vendas. Sabe que A gente está com um probleminha de áudio ali com o Felipe Bastos. É um assunto tão importante que a gente está mostrando dessa operação que pegou esse tráfico internacional de drogas na região oeste, envolvendo medicamentos, transações internacionais. A gente vai melhorar esse sinal e, em instantes, a gente volta com essa informação completa para vocês aí de casa. O Bastos vai continuar por ali, já ele volta, Zanotto. É isso, Maria. Enquanto isso, vamos com mais informações ao vivo desse caso lá da Serra Catarinense, município de Bom Retiro, onde a polícia está investigando um homicídio e uma tentativa de homicídio. Agora, preste atenção nas informações que a Shayna vai trazer para a gente, porque o local, uma casa abandonada, estavam 2 homens. Um deles escapou por um milagre, né, Shayna? Porque ele sai com o corpo todo queimado, ele é vítima de disparos de arma de fogo e consegue sobreviver. Diferente do outro homem que estava com ele, com uma longa ficha policial, que foi executado, né, Shayna? Uma ótima terça-feira, muito bom dia, informação ao vivo. É contigo, Marcon. Oi, Zanotto, bom dia para você, para Maristela e para todos que estão com a gente aqui no SCC Meio Dia. Pois é, né? O cenário encontrado pelos peritos policiais lá na cidade de Bom Retiro ontem foi de extrema violência, né? Que eles encontraram lá, de extrema crueldade. O jovem de 20 anos que sobreviveu aí a esse ataque permanece internado no hospital sob escolta policial para garantir que os criminosos não tentem terminar o que começaram. Tudo começou ontem à noite na rua Carlos de Souza, lá em Bom Retiro. O SAMU foi acionado para atender a ocorrência de um homem caído e ensanguentado no meio da rua. Ao chegarem no local, né, os socorristas perceberam, então viram que ele estava com 70% do corpo queimado, cheirava combustível e apresentava marcas de tiros nas mãos e também no ombro. No hospital, ele contou para a polícia, então, que ele foi rendido por um grupo perto de um posto de combustíveis, foi levado à força, ele e um outro homem, a uma casa abandonada que fica
fica no bairro São José, lá na cidade de Bom Retiro. Lá ele e esse outro homem foram amarrados e torturados com golpes de madeira e também de tijolos. Segundo o relato dele, os criminosos atiraram contra os dois e, acreditando que os dois estavam mortos, jogaram gasolina e atearam fogo neles. Mesmo amarrado e com as roupas em chamas, ele conseguiu pular de uma janela, ele fingiu que estava morto, né? Ele conseguiu, daí os criminosos saíram e ele conseguiu então pular de uma janela, rolou no chão e apagou o fogo até encontrar ajuda, né, no meio da rua. A polícia foi até o local indicado, encontrou então o corpo da segunda vítima, né, desse segundo homem, que não foi identificado. Ele estava amarrado com fios elétricos e parcialmente carbonizado. Lá no local também, na casa, né, os policiais encontraram um galão de combustível, madeiras com sangue e restos de um celular quebrado. A Polícia Civil, inclusive, já iniciou, então, as investigações, já pegou as imagens das câmeras de segurança para tentar identificar, então, o veículo utilizado pelos criminosos e também, ali na região, para tentar identificar esses homens, que fizeram esse sequestro e essa tentativa de homicídio e esse homicídio contra esse outro homem. Esse homem sobrevivente de 20 anos, ele está internado no hospital lá de Bom Retiro em estado grave, mas está estável. Até o momento, ninguém foi preso e a Polícia Civil, então, continua as investigações para saber a motivação, desse sequestro e também dessa tentativa de homicídio, desse homicídio que aconteceu ontem à noite lá na cidade de Bom Retiro, aqui na Serra Catarinense. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Shayna. É uma modalidade, dessas quadrilhas, nessa prática criminosa, como destacou a Shayna, de extrema crueldade, colocando fogo, tortura e disparos com os tiros, para mostrar justamente a força dessa quadrilha. E nesse caso agora a polícia investigando. Ô Shayna, deixa eu trazer uma outra informação aqui da região também. Acabou de chegar para a gente um material que veio da delegacia, do pessoal da DIC de Lages, de uma operação que aconteceu nas primeiras horas dessa manhã de terça-feira, na região serrana, onde os policiais militares e civis foram em busca de cumprir mandados de apreensão e prisão a pessoas envolvidas com o tráfico de drogas. Pelo menos 13 mandados de busca e 5 mandados de prisão. E essa quadrilha, segundo a informação da polícia, era investigada, além do tráfico, por crimes de homicídio qualificado, tentado, tortura e também integrar a organização criminosa. Durante o trabalho de cumprimento dos mandados de busca e apreensão, os policiais informaram que um dos alvos, um homem que já tinha um mandado de prisão em aberto e exercia uma função de liderança nessa organização criminosa, entrou em confronto com os policiais. E os policiais, então, disseram que ele estava com uma pistola, reagiram e esse sujeito foi a óbito. Então, agora, o caso também segue em investigação com todo o material que foi apreendido. Os policiais encontraram 2 armas de fogo, uma pistola e uma arma longa, além de maconha, cocaína, crack e anotações e cartas relacionadas à atividade criminosa, ao tráfico de drogas. O pessoal da delegacia de Alfredo Wagner, na Grande Florianópolis, também participou junto com a DIC de Lages e a Polícia Militar na região serrana. Operação nessas primeiras horas dessa terça-feira, no amanhecer de hoje. Vamos lá? O caso agora traz as imagens. A Sofia vai trazer mais detalhes para a gente, é isso? É de uma embarcação que pegou fogo hoje no leste da ilha. E quem passava ali pela região do Morro da Mole já avistava de longe essa fumaça toda vindo do mar. Ô Sofia Gonzalez, uma ótima terça-feira, muito bom dia. A informação ao vivo é contigo, Gonzalez. Bom dia, Zanotto, Maria, para todos que nos acompanham aqui no SCC Meio-Dia. Muita fumaça, bastante escura, a gente vê pelas imagens, né, Zanotto? O Corpo de Bombeiros foi chamado ali por volta das 8h30 da manhã para atender essa ocorrência. Quando os guarda-vidas chegaram no local, eles viram então que se tratava desse incêndio em uma embarcação de médio porte. 2 pessoas estavam dentro da lancha. Elas pularam ali no mar para conseguir escapar desse incêndio, foram resgatadas pelos bombeiros conscientes, sem ferimentos, e eles usaram uma moto aquática para retirar elas ali daquele local. Logo próximo dessa região estava passando uma outra embarcação particular e elas foram então transferidas para essa embarcação. Os bombeiros chegaram a se deslocar até o local onde estava acontecendo esse incêndio para tentar estancar ali
o incêndio no caso, mas a embarcação acabou naufragando, acabou afundando, justamente por conta das chamas. Ela foi ali completamente consumida. Foi feita então uma marcação no local onde essa embarcação afundou para que posteriormente ela seja removida. Um susto bastante grande, as duas pessoas, como eu disse, estão bem, sem ferimentos, mas a embarcação acabou afundando aí na manhã de hoje, então na Praia Mole, em Florianópolis, Zanotto. Obrigado, Sofia. A gente está vendo as imagens, né, que a comunidade da pesca ali gravou, quem estava pelo local também, né, e ficou somente o prejuízo material, né, com a lancha, né, da atividade de pesca e recreio e lazer. Estavam dois ocupantes nessa lancha. Está aí, esse de camisa branca ali, e tem o outro que também está nessa embarcação de pesca, que eram os dois tripulantes dessa lancha quando chegou o pessoal dos bombeiros com a moto aquática, né? Eu acho que um deles está na água ali, né? É isso, ó. Esse momento de gravar no vídeo que nós estamos vendo é o resgate do segundo tripulante. Não sabemos se ele era o comandante da embarcação ou estava ali somente acompanhado do outro de camisa branca, mas é esse que está ali na água sendo resgatado, né, pelos bombeiros após esse grande susto. Maria. Um temporal provocou estragos no município de Lontras nesta terça-feira. Casas e empresas foram afetadas por fortes rajadas de vento. O PC está chegando ao vivo com as informações e a gente quer saber, PC, qual é a situação agora? A cidade até teve essa possibilidade de decretar situação de emergência. Conta pra gente os detalhes. Bom dia para você. Bom dia, Maria Esther. Bom dia, Henrique Zanotto. Conto sim, Maria Esther. População de Lontras, de 13 mil habitantes, que viveu momentos de aflição na tarde de ontem. Foram pelo menos 15 minutos de chuva forte, intensa e de uma ventania assustadora. O suficiente para deixar um rastro de destruição. A gente tem as imagens para mostrar aqui na tela do SCC Meio-Dia. A força do vento provocou estragos. Sim, Maria Esther. A força do vento arrancou coberturas, né? As coberturas de galpões de empresas e de residências não resistiram à força do vendaval. A Defesa Civil do município ainda não finalizou, ainda não concluiu o balanço das ocorrências. O balanço, o levantamento final dos estragos deve ser concluído até o final desta manhã, início da tarde, mas pelo menos 20 residências e 3 galpões de empresas tiveram prejuízos, tiveram coberturas danificadas pela força do vento. A prefeitura de Lontras estuda a possibilidade de decretar situação de emergência e o Glaucio Miller, que é o coordenador da Defesa Civil, fala aqui no SCC Meio-Dia. Ontem nós tivemos praticamente, a gente pode se dizer, uma microexplosão aqui no nosso município, com casas afetadas desse modo aqui. Foi pontual, foi algumas casas pontual, entre 15 a 20 residências. Tivemos 3 empresas também com problemas na estrutura. Nós, quanto Defesa Civil, fizemos os primeiros socorros, que se diz entregando lona, né, para cobertura, e hoje a gente vai fazer todo o levantamento para ver se a gente consegue decretar a situação de emergência no nosso município para conseguir o kit de assistência humanitária do Estado com telhas, ternite, calhão para a cobertura dessas casas. Se ainda precisar chamar a Defesa Civil por esse motivo, o nosso WhatsApp está à disposição, que é esse número da tela aqui, estamos à disposição. Glaucio Miller, que é o coordenador da Defesa Civil. Portanto, Maria Esther, a manhã de hoje é de cálculo dos prejuízos. A Defesa Civil vai finalizar esse levantamento dos estragos provocados pela ventania, pelo temporal de ontem. Nenhuma pessoa ferida, essa pelo menos é uma boa notícia, apenas prejuízos materiais. E a Prefeitura estuda, portanto, com esse levantamento em mãos, com esse balanço final das ocorrências, dos estragos provocados pela força da natureza, a Prefeitura pode decretar situação de emergência. São os efeitos visíveis da crise provocada pelo aquecimento global. Maria Esther Zanotto. Muito obrigada, PC, pelas informações. Vamos seguir de olho ali em Lontras também. Qualquer novidade a gente traz aqui para vocês. Uma boa recuperação aí para os moradores, né, ali da cidade. Agora vamos para o norte do estado, porque lá a Força Econômica de Joinville ganha hoje um novo ponto de encontro.
O Agora Tech Park cediu o lançamento oficial da Casa Lide Joinville, que é uma iniciativa que junta grandes lideranças do setor público e privado para debater o futuro da região norte aqui em Santa Catarina. É o Luiz que está chegando aqui ao vivo com mais detalhes. Conta tudo aí pra gente. Luiz, bom dia. Decisão de Estado de priorizar a engenharia. Bom dia, Maria. Bom dia a todos que estão assistindo o SCC Meio-Dia. Eu estou falando mais baixo porque está rolando uma palestra neste exato momento. O Diogo vai mostrar para a gente, aqui no Agora Tech Park, o encontro de diversos líderes econômicos que está acontecendo aqui no Agora Tech Park. No lançamento de hoje da Casa Lide Joinville, como você citou, Maria, foi instalada aqui na nossa cidade, em um ato que reuniu autoridades como a vice-governadora Marilisa Boen, a senadora Ivete da Silveira, o prefeito de Joinville, Adriano Silva, representantes do setor produtivo catarinense. O espaço, a Casa Lide, terá um calendário permanente de atividades, com encontros de comitês temáticos, fóruns econômicos, reuniões estratégicas, visitas técnicas, missões empresariais e transformação digital. Durante o evento, o empresário Felipe Prats assumiu como presidente do conselho da Casa Lide em Joinville. A inauguração acabou acontecendo aqui no Ágora, como a gente falou agora há pouco, e essa união pretende trazer benefícios para o setor econômico aqui da cidade de Joinville. O evento encerra daqui a pouco, mas ainda está rolando uma palestra, um encontro entre 4 importantes CEOs aqui do estado de Santa Catarina. Por falar em economia, daqui a pouco nós voltamos com um encontro que vai acontecer do Cada Voto Conta, que tem muito a ver com essa questão da defesa da economia aqui na região norte do estado. Volto com você, Maria. Obrigada, viu, Luiz, pelas informações. O Luiz está lá acompanhando o evento. Um evento muito importante, para discutir aí a região norte aqui do nosso estado, e a gente vai trazendo as novidades para vocês também. Já tem o SCC Esporte por aqui e hoje tudo sobre a preparação da seleção brasileira que enfrenta a Croácia hoje, no último amistoso antes da convocação final daqueles que vão representar o Brasil na Copa do Mundo. O técnico Carlo Ancelotti, apesar de estar fazendo testes, já garantiu o nome de Danilo no Mundial. A Angélica vai chegar ali em torno de 12h05 com todos os detalhes para vocês no SCC Esporte. Seguimos por aqui, Zanotto? Vamos voltar com o Bastos, então, para trazer as últimas informações da coletiva concedida pela Polícia Federal nessa manhã, após o crime de tráfico internacional de drogas e medicamentos, que tinha como base justamente a região do Grande Oeste. Ô Bastos, e você falava até da participação de um servidor público e da esposa, apontados como suspeitos de estar enviando ilegalmente esse medicamento aos países da América do Norte, além da Austrália, que você mencionou também, Exatamente isso, Zanotto. E o próprio delegado, conversava com a gente, o Fabrício Argenta. Esse servidor público, ele é do município de Capinzal. Ele trabalhava como farmacêutico e ele, junto com a esposa, então, que foram alvos desta operação da Polícia Federal na manhã de hoje, eles são suspeitos de enviar ilegalmente medicamentos controlados e drogas para outros países. O que chamou a atenção, inclusive, dos policiais federais foi a grande quantidade de medicamentos que estavam sendo enviados aí para esses países. O esquema teria sido descoberto após um alerta internacional ligado à Organização das Nações Unidas, que identificou encomendas com substâncias proibidas saindo aqui do estado de Santa Catarina e sendo interceptadas no exterior. Segundo a Polícia Federal ainda, o grupo utilizava plataformas de venda online para comercializar os produtos e já teria sido feito, na verdade, centenas de envios para o Brasil e também para outros países, como a gente falava também, como Estados Unidos, Canadá e Austrália. Os envolvidos, até o momento, podem responder por tráfico internacional de drogas e associação para o tráfico. Lembrando que pelo menos 2 municípios aqui da região oeste do estado foram alvos desta operação deflagrada na manhã de hoje. São os municípios de Capinzal e também a cidade de Ouro. Qualquer novidade a gente traz para o nosso telespectador aqui do SCC Meio-Dia ou também informações mais detalhadas logo mais no Tá Na Hora Santa Catarina. Zanotto. Obrigado, Bastos, pelas suas informações. Nós vamos ao intervalo comercial e voltamos na sequência, na sua companhia aqui no nosso SCC. A imagem agora mostra o trânsito na BR-101, na região de Itajaí, litoral norte. Nesse ponto, na altura do quilômetro 116, o sentido sul, que está um pouco mais lento. Intervalo, voltamos já.
Voltamos com a sua companhia aqui na TV mais querida de Santa Catarina, o nosso SCC Meio-Dia. Você não perde nada do que acontece no nosso estado. Em Joinville está acontecendo um evento, né? A gente vai receber amanhã o evento Cada Voto Conta, focado na conscientização política e no impacto das eleições locais para o futuro do país. E o grande destaque da noite será o palestrante e comentarista, o Caio Coppola, né? E o Luiz Felipe traz para a gente mais informações sobre esse evento, que é gratuito, aberto a toda a comunidade, e se os lugares são limitados ou se tem vaga ainda, como está essa programação. Meu caro Luiz Felipe, muito bom dia. A informação ao vivo é contigo. É comigo, meu querido Henrique Zanotto. O movimento Cada Voto Conta promove, então, no dia 1º de abril, ou seja, amanhã, às 17h30, essa palestra com o comentarista do SBT News, né? Caio Coppola, um dos maiores comentaristas do Brasil quando o assunto é política. Vem, então, a Joinville para palestrar no auditório do SESI Escola, em Joinville, que acontece às 19h30. Inscrições via Simpla. Você consegue pegar o seu ingresso via Simpla. Nós conversamos hoje com o presidente da CIG, Guilherme Belintani, que falou da importância desse movimento justamente para apoiar, né, candidatos que sejam aqui da região norte do estado. E ele recebeu hoje a gente na sua empresa e falou sobre o assunto. Confira. O movimento Cada Voto Conta é fundamental para a nossa cidade continuar se desenvolvendo com qualidade. Nós sabemos que os parlamentares têm verbas que podem ser destinadas para projetos de qualquer cidade. Nós sabemos também que nós temos pautas que envolvem o envolvimento da esfera federal. E Joinville e região tem uma baixíssima representatividade na esfera estadual e federal. Por isso, nós precisamos escolher melhor os nossos candidatos. Em que sentido? Escolher candidatos que tenham um vínculo com a nossa comunidade, que tenham um vínculo com a nossa região. E por isso, o Cada Voto Conta é fundamental. E tudo começa agora. Esse movimento, então, visa justamente, né, ampliar a informação para todos que são de Joinville e do norte do estado, justamente para um local que tem muitos migrantes. Com isso, a gente sabe que a saúde pública, a educação, tudo fica um pouco mais superlotada quando não se há um movimento relacionado a políticos aqui da região. Esse movimento Cada Voto Conta acontece amanhã com a palestra, novamente, do Caio Coppola, às 7h30, no auditório SESI Escola, aqui na cidade de Joinville. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigado, Luiz, pelas suas informações. Seguimos aqui com o nosso SCC Meio-Dia. Maria Esther, olha esse alerta, essa preocupação que nós, pais, temos, né? Sobre a exposição, esse uso exagerado das nossas crianças e adolescentes às telas, né? A Polícia Civil de Santa Catarina identificou casos de criminosos que estão usando plataformas de jogos online muito populares para se aproximarem de menores de idade. Aí a Cris Pinheiro, ela vai trazer os detalhes e ela vai explicar qual é a principal orientação para os pais, para essas famílias, para ficarem atentos também, porque afinal, a gente sabe que celular, computador hoje está na mão deles, né? O acesso está muito fácil. Qual é essa recomendação? Conta pra gente, Cris, bom dia para você. Bom dia para ti, Maria, para o Zanotto, para todos que estão nos acompanhando o SCC Meio-Dia. Olha, esse alerta foi emitido ontem à tarde pela Delegacia de Polícia Civil de Itapema, porque de acordo com a delegacia já houve um caso registrado aqui na nossa região. O delegado não passou mais informações. Mas esse caso reforça aí a preocupação das autoridades com esse tipo de abordagem, como você falou, no ambiente virtual. A polícia está fazendo um alerta principalmente a pais e responsáveis de crianças e adolescentes para esses casos de assédio em jogos online. E a polícia pediu para reforçar especialmente no jogo Roblox. Muito utilizado, a gente sabe, inclusive por crianças bem pequenas, né? De 2, 3, 4 anos, a gente já vê aí as crianças brincando, infelizmente, nesses jogos. De acordo com a Polícia Civil, há registros de situações em que adultos se passam por crianças dentro desses jogos com o objetivo de se aproximar dessas crianças. Tais condutas, a gente relembra, né, se enquadram nos crimes previstos do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, como aliciar, assediar ou constranger criança com a finalidade
sexual, exigindo atenção redobrada da polícia, dos pais e dos responsáveis. A polícia, então, pede para a gente reforçar para os pais alguns alertas, como, por exemplo, acompanhar o uso dos jogos e aplicativos pelas crianças e também é bom pelos adolescentes, alertar para que não conversem com desconhecidos, nunca compartilhar informações de casa, pessoais, imagens dos papais, enfim. E desconfiar, claro, de perfis que insistam em conversas privadas, fora desse ambiente ali do jogo. Manter sempre esse diálogo constante com as crianças e os adolescentes. Como os pais devem proceder, Maria, em caso de suspeita? Interromper imediatamente esse contato, registrar provas, os pais podem fazer isso com prints de conversas e procurar, claro, sempre a delegacia mais próxima da sua casa, na sua cidade. Volto com você, Maria. Obrigada, Cris, pelas informações. É isso, orientações que os pais têm que estar sempre atentos agora, cumprindo, prestando atenção também no que os filhos estão assistindo por ali, né, Zanotto? Eu estava até conversando com a Maria, a gente acaba trocando ideias sobre filhos, né, Maria, nos bastidores. A minha preocupação, por exemplo, com uma filha adolescente em casa, né? Porque é difícil você ter esse controle, né? Até que momento você, pai responsável, está acompanhando, mas até que momento você acaba até invadindo essa privacidade dos nossos filhos, né? E esse uso excessivo de celulares e tablets é uma preocupação que está em debate na LESC, né, Maria? A gente vai mostrar para vocês na reportagem agora, olha só. Crianças cada vez mais conectadas e cada vez mais cedo. Por isso, a Assembleia Legislativa realizou um debate sobre o assunto com diversos especialistas. A gente vive um momento onde nossos jovens, as crianças, adolescentes, nós mesmos somos dependentes tecnológicos. E isso sempre deixo bem claro, não é nada contra a tecnologia, muito pelo contrário. Mas a importância do uso responsável da tecnologia. E aí, todos nós, sociedade, pais, mães, as plataformas, o poder público, as escolas, todos nós temos que nos unir para que em conjunto a gente consiga ajudar e cuidar da cabeça das nossas crianças e adolescentes. Os números preocupam. Quase 80% das crianças de até 3 anos já usam telas todos os dias. Entre 4 e 6 anos, esse número passa de 90%. O impacto da internet está sendo tão grande que tudo está ficando superficial. Então, os valores estão se perdendo. E as nossas crianças estão ficando doentes, muito doentes, né? Ansiedade, síndrome de pânico, como é que eu vou dizer também? Tem também falta de paciência e, principalmente, a irritabilidade. A agressividade muito grande. Então, a tela, ela está trazendo isso para as nossas famílias, né? E elas não estão sabendo lidar com isso. O uso excessivo de telas pode causar diversos impactos. Os especialistas falam sobre mudanças no comportamento, na aprendizagem, desenvolvimento e até mesmo na saúde mental das crianças. Por isso, existem limites recomendados para cada idade. Crianças com menos de 2 anos não devem ter contato com telas. Basicamente, nas crianças são reflexos do pai. Então, se você está usando muito o celular, o seu filho vai usar porque ele acha que é correto. Porque para eles, os pais são os exemplos. Então, quando você usa o celular e fala para o seu filho, não use o celular, mas como eu falei ali, você bota a sua lista de compras no celular, você vai ser obrigado a usar o celular. E isso pode trazer para a criança uma dúvida. Por que a mãe fala para mim não fazer e ela faz? Então, é muita conscientização dos pais a entender que agora o celular pode ficar de lado e ter um momento família, como antigamente. Que a gente sentava na mesa, a gente conversava, perguntava o dia do filho, perguntava como é que ele está, perguntava como é... Não adianta ele entrar num quarto e ficar isolado e você bater na porta, filho, você quer comida? Não, traga ele para comer com você. O desafio é encontrar equilíbrio, com limites, acompanhamento e participação dos pais na vida digital das crianças. A discussão ela é fundamental, porque começa por aí. Começa quando a gente traz a sociedade, traz todas as pessoas envolvidas e cada uma com a contribuição que tem condições de dar, a gente consegue construir caminhos melhores. E eu acho que essa geração merece isso. E nós, adultos, poder público, sociedade de modo geral, somos responsáveis por isso. E é um desafio diário, né? Cuidar até que ponto deixar a criança na frente da tela, até onde eu posso
E a gente sabe que os pais são o espelho, né? Como elas falaram ali, a gente fica no celular e a criança vendo. Hoje a gente faz tudo ali, resolve tudo pelo aparelho. Que bom que tem esse tipo de discussão também para a gente trazer esse assunto à tona. Tem um recado para vocês, hein, pessoal? Ficar conectado é bom demais. Com o TIM Pré-Chip, você tem 16 GB de internet para aproveitar, sendo 4 GB exclusivo para as redes sociais. É muita internet para você fofocar, mandar mensagem, postar todas as fotos do rolê. No TIM Pré-Chip, as suas redes sociais estão garantidas. E com 16 GB, válido por 30 dias, você vai ficar conectado o mês inteiro com a líder em 5G. Então faça uma recarga de R$30 e aproveite tudo isso. E tem mais, o Pix na conta ao recarregar e o WhatsApp ilimitado o mês todo. Gente, com tudo incluso, mensagens, áudios, videochamadas. O TIM Pré-Chip é o pré que todo mundo quer. Então, se você já é TIM, baixe o app Meu TIM e recarregue agora. Se ainda não é, compre logo o seu TIM Chip e recarregue para aproveitar. TIM, surpreenda-se com a líder em 5G. E nós vamos agora com o nosso SCC Comunidade. Que vai até a região norte de Blumenau para falar sobre a falta d'água há mais de uma semana. E o meu caro Paulo César, como fica a comunidade numa situação como essa, ainda mais Blumenau, nesse calor todo, nesse verão que não termina e ainda sem o básico, sem o abastecimento de água na rede? Paulo César, uma abençoada terça-feira, muito bom dia. A informação ao vivo é contigo. Pois então, Zanotto, uma terça-feira abençoada para todos nós, né? Que seja acima do ótimo, no mínimo, e com água, né, Zanotto? Porque ninguém merece. Com esse calor aqui em Blumenau e os moradores aqui do residencial Itopavazinha, vou pedir para o Felipe Andrade dar um giro para mostrar. São 9 blocos residenciais, aqui estão as abençoadas, o abençoado também que chamou o SCC Meio-Dia, ó. São 9 blocos residenciais. Região da Itopavazinha, região norte da cidade. Aqui são 144 famílias distribuídas em 9 blocos residenciais. São aproximadamente 450 pessoas, 450 moradores que enfrentam esse drama interminável. O verão está interminável, né, Zanotto? E o drama da falta d'água em Blumenau também persiste, né? E aí as famílias, há 12 dias eles contam, os moradores que estão enfrentando esse drama da falta d'água. Essa senhora aqui é a dona Rosane, ela é a síndica desse condomínio residencial. E não dormiu à noite. Por que a senhora não dormiu à noite? Explica para nós esse problema, esse drama que vocês estão enfrentando aqui. Bom dia. Bom dia. O que acontece? Quando chega água para nós, eu tento manusear a direção da primeira água da manhã, da madrugada, né, que chega entre 2 e meia, para o primeiro bloco que faltou. Conforme foi passando os dias, mais blocos foi começando a faltar. E durante a noite eu recebo só 3 caixas, só 45 mil litros de água. Quantos reservatórios a senhora tem aqui para abastecer os 9 blocos residenciais? Eu tenho 9 cisternas e 9 caixas d'água, que ficam em cima as caixas. Eu tenho que encher embaixo para jogar de motor para cima. O que acontece? Ontem à noite eu tinha 5 blocos sem água. Foi o momento mais crítico desses 12 dias, então? Foi o momento mais crítico, assim, ó, que esses dias, ó, de ontem, né, desses 12 dias que nós estamos aí sem água. E chegou para mim, nas caixas, 3 mil litros. 4 caixas só consegui botar. A água está chegando, digamos, em conta-gotas. Ela está chegando de uma forma insuficiente. para atender todos esses blocos residenciais. Porque geralmente, diariamente, o condomínio ele tem que ter 105 mil litros de água para poder manter, abastecer sempre. Mas se nós recebemos só 3 caixas, não tem. Tá bom. A senhora que é dona de casa, moradora aqui do condomínio, está certamente enfrentando então dificuldades. Quais são os principais transtornos aí sem água em casa? É falta de... para a gente tomar banho, para a gente comer. Aí que nem assim, eu trabalho o dia inteiro, eu chego 7, 8 horas da noite. O meu filho trabalha o dia inteiro, estuda à noite, chega 11 horas. Chega em casa, não tem água para tomar banho, nem para tomar uma água.
tá difícil. Eu acho que o prefeito, tanto o prefeito quanto a SAMAI deveria de olhar um pouco mais para a gente. Vocês estão se sentindo abandonados? Abandonados. Certo. Qual o nome da senhora? Elizabeth. Dona Elizabeth. A dona Sheila também é outra dona de casa que fala com a gente aqui no SCC Meio-Dia. E aí, abençoada, roupas acumuladas? Acumuladas, nós estamos assim, não tem como lavar a roupa, porque se lavar a roupa a gente fica sem água. E eu estou fechando até os registros, botando bacia para lavar roupa, para ter uma decência, porque eu tenho uma filha intelectual que precisa de higienização, para tomar banho, para comer. Então a roupa a gente deixa mais deriva, só lava o que é uniforme e alguma coisa. Nós aqui em cima nós estamos abandonados, porque a Rosa fica de madrugadas, horas, tentando noite, chuva, sereno, para ter esperando a hora da água chegar. Um pingo de água para ter um pouco para nós tomar banho, porque não é só nós moradores reclamamos, aí que se falta água, vão para cima da Rosa, mas a Rosa não tem culpa com falta de água. Então, assim, a SAMAI, ela tinha que dar um jeito de olhar para essas pessoas. Eu sei que o Blumenau precisa falta de água, né? Mas eu acho que eles podiam olhar para nós aqui e totalmente para as outras, que possam trazer um pipa, um caminhão para nos abastecer, para nos ajudar. Okay. Porque um caminhão hoje está muito caro para estar abastecendo 9 externa, né? Tá bom, dona Sheila. A culpa não é da síndica. Não é da síndica, é da SAMAI. A culpa não é da síndica. Muito bem, ô abençoado. Então a vida não está fácil por aqui, então. Não está fácil. Depois de 12 dias, que agora que o SAMAI veio se pronunciar, né? Hoje apareceu, só não sei dizer ao certo o que é que ele passou para a subsíndica, mas a gente está abandonado e o prefeito Egídio, ele se cuida em trabalhar mais pela população que votou nele, né? Ok, recado para o prefeito Egídio, então. Vou pedir para o Felipe Andrade, então, para a gente destacar o residencial. Eu tenho uma nota aqui do SAMAI que diz que o abastecimento da água aqui na região está... Mostra a reação das pessoas aqui, então. O SAMAI diz que o abastecimento aqui na região está normalizado. Vocês concordam? É a nota que eu recebi da prefeitura, é inacreditável. O SAMAI tem conhecimento do caso, diz que tem registros de reclamação por problemas no abastecimento. No dia de ontem, de hoje pela manhã novamente, um fiscal do SAMAI veio até aqui para verificar a situação e identificou que o abastecimento está regularizado por aqui. Conforme conversa com a síndica, também foi identificado que o local conta com cisterna que faz o bombeamento para as caixas d'água de cada bloco, seguindo a legislação. Dessa forma, o abastecimento no local não deveria estar enfrentando os problemas relatados. Para um diagnóstico preciso, o SAMAI vai instalar um equipamento chamado Data Logger, que monitora a pressão e a vazão da rede de abastecimento. Então, um equipamento ficará aqui no local por uma semana para que a autarquia tenha um mapeamento do comportamento no local. Em cima desses dados, as equipes técnicas vão avaliar se há algum problema na rede e quais medidas poderão ser adotadas no local. Por fim, o SAMAI reforça que está fazendo investimentos para aumentar a capacidade de abastecimento d'água na região norte da cidade. A gente agradece os moradores, pessoal. E vêm votar ali, eu não preciso ficar acordada essa semana, que nós vamos ter água. Tá certo, abençoada. A síndica se manifestando. O SAMAI promete então instalar um equipamento aqui para ver o que está acontecendo, por que os moradores estão enfrentando falta d'água. A gente agradece à comunidade que tem vez e voz no SCC Meio-Dia. Zanotto. Ô PC, até a Sofia já está aguardando, mas só por gentileza, rapidamente, que eu estava aqui lembrando que você fez um outro SCC Comunidade em um reservatório do SAMAI, que estava lá ao mato, tudo trancado. É no mesmo bairro, é na região da Itopavazinha, ou é um outro ponto também? Porque é o segundo caso que você traz de falta d'água. Falta água, mas Não, Zanotto, aquela reportagem foi na região da Fortaleza, lá no bairro Fortaleza, próxima à rua Jurema Becauser, aquele reservatório com capacidade para 100 mil litros d'água, né? Era na região da Fortaleza. Aqui nós estamos na Itopavazinha, na região norte da cidade.
Muito bem, obrigado, Paulo César, porque essa era a minha dúvida, né? Se era a mesma região ou se o problema está espalhado em outras regiões de Blumenau, então na Fortaleza e esse caso aqui mais recente na Itopavazinha. Vamos aguardar o SAMAI, então, dar uma solução, não somente uma nota, onde nós vimos que a comunidade não está concordando com as informações que foram passadas. Obrigado, Paulo César, com o nosso SCC Comunidade. E o DENIT informou que as rodovias federais aqui em Santa Catarina já vão ter o retorno da fiscalização com o uso dos radares. Aqui no estado são 5 rodovias federais com uso desse equipamento. E a Sofia Gonzalez traz mais informações para a gente, da volta, então, dos radares funcionando em Santa Catarina nas federais. É isso, né, Sofia? Muito bom dia. A informação ao vivo é contigo. É isso, Zanotto. Bom dia novamente. Depois de um longo período sem radares, por conta de uma troca de empresa, eles voltaram a ser instalados pelo DENIT aqui em Santa Catarina. Como você falou, são 5 rodovias aqui do estado. E a expectativa é que eles comecem a entrar em funcionamento gradualmente a partir de abril, ou seja, a partir de amanhã, e principalmente ali na primeira quinzena. Mas a instalação de todos os radares, são mais de 200 aqui no estado, devem ser concluídas em até 12 meses, então é um longo período. As rodovias que vão receber esses equipamentos aqui no estado são a 153, a 163, 280, 282 e 470. Aqui vai ter o maior número de radares, é a 282, inclusive aqui na Grande Florianópolis, em cidades como Florianópolis, Palhoça, Santo Amaro da Imperatriz e Águas Mornas. Nesse momento já são 56 pontos em fase de instalação e são 2 tipos diferentes de radares, aqueles que medem, né, o excesso de velocidade e aqueles também que mostram a velocidade em tempo real, principalmente nos trechos mais perigosos. E é claro, fica o alerta, mesmo que os radares ainda não estejam funcionando, os limites de velocidade, esses sim, já estão valendo. Então é isso, a partir do próximo mês, radares começam a entrar gradualmente em funcionamento aqui em Santa Catarina, Zanotto. Obrigado, Sofia, pelas informações. Além dos radares, voltando também os drones estão sendo utilizados pela fiscalização da Polícia Rodoviária Federal. E bem próximo a esse ponto onde a Sofia está agora, a BR-282 Via Expressa, a gente passa o alerta do Pista Limpa. Acidente de trânsito, para quem está vindo na 101 de São José e vai pegar a Via Expressa, é próximo ao Ceasa. A informação que nós temos do Pista Limpa, que nos enviou uma foto, é somente um dano material, gente, mas nesse local complica o trânsito, né? Ali próximo ao Ceasa, então dano material, acidente envolvendo um veículo de passeio. O pessoal da autopista já está no local, então você que está no trânsito já vai por Barreiros, né? Nem vem pela 101, já pega por dentro, pela via urbana ali de São José, para não ficar preso nesse congestionamento. E ainda do trânsito, outro recado que a gente passa, que aqui no nosso SCC Meio-Dia, a gente está alerta o que acontece aqui na região da Grande Florianópolis, em qualquer ponto do estado. A informação é que o Morro da Lagoa, nesse momento, há uma equipe da Celesc, junto com a Polícia Militar Rodoviária Estadual, fazendo aquela poda, né, o corte em árvores. E o trânsito está no sistema Siga e Pare. Então, SC 404, ali na Lagoa, é trânsito lento em função desse trabalho de corte de árvores. O trabalho deve ir até às 3 da tarde. Agora a gente fala daquele crime que aconteceu lá na região do Meio-Oeste, na cidade de Videira e Fraiburgo, que ganhou novos desdobramentos. O laudo pericial revelou a causa da morte da motorista de aplicativo que foi sequestrada e assassinada durante uma corrida. O corpo dela foi encontrado em Fraiburgo, mas ela trabalhava ali em Videira, município vizinho. E é o Felipe Bastos que traz mais atualizações para a gente desse caso, mais um, né, Bastos? Infelizmente, de feminicídio aqui em Santa Catarina. A informação ao vivo é contigo. Exatamente, né, Zanotto? Ainda na semana passada a gente divulgava, né, esses 2 casos de feminicídio aqui no estado, 2 mulheres motoristas de aplicativo que foram mortas, né, foram violentamente assassinadas aqui no estado, e nós temos desdobramentos bastante importantes em relação ao caso da Silvana Nunes de Almeida de Souza, de 39 anos, que foi morta por disparos de arma de fogo. O crime aconteceu na última terça-feira, ou seja, hoje faz aí aproximadamente uma semana, durante uma corrida, né, por aplicativo entre os municípios de Videira e Fraiburgo, aqui no meio-oeste do estado. Segundo a investigação, Silvana foi sequestrada pelo suspeito, de 32 anos, que exigiu dinheiro. Mesmo sob ameaça, ela conseguiu fazer o contato com o marido e realizou 2 transferências via Pix, que somaram em torno de cerca de R$5.000.
Mesmo assim, mesmo após receber esse valor, o criminoso atirou contra a vítima e escondeu o corpo dela em uma área de mata. Depois, abandonou o carro no bairro De Carli e jogou o celular às margens de uma rodovia. Eu conversei ontem à tarde com um delegado responsável pelo caso, o Édipo Flâmia Helt. Ele contou mais detalhes para a gente sobre o andamento dessas investigações e também sobre o laudo, sobre a causa da morte da Silvana, de 39 anos. Vamos acompanhar o que ele falou. A causa da morte, conforme o laudo pericial, foi traumatismo crânioencefálico e traumatismo torácico, ambas resultantes de disparo de arma de fogo. Ou seja, a vítima foi alvejada na cabeça com disparo de arma de fogo e também foi alvejada na região do abdômen. Pelo que nós colhemos de informações até o momento, a motivação desse crime seria patrimonial, haja vista que a vítima realizou transferências bancárias via Pix para uma conta de uma pessoa no Rio Grande do Sul e o autor do crime devia dinheiro para o irmão da pessoa que é titular dessa conta bancária. As diligências policiais ainda seguem em andamento para o total esclarecimento do fato e para verificar a real motivação, que arma de fogo que foi utilizada, se há alguma outra pessoa envolvida ou não nesse crime bárbaro que chocou, toda a região do Meio-Oeste e também o estado de Santa Catarina. Pois é, a Polícia Civil, então, aqui de Santa Catarina, conseguiu chegar até o suspeito após rastrear as movimentações financeiras. Ele foi preso com o apoio da equipe de Videira e também da cidade de São Leopoldo, que fica na região metropolitana de Porto Alegre, e ele indicou também o local onde o corpo estava. A prisão preventiva do suspeito já foi decretada pela Justiça. A gente segue acompanhando esse caso por aqui, viu, Zanotto? Devolvo para ti no estúdio. Que infelizmente chegou tarde, né, Bastos? Infelizmente chegou tarde porque esse sujeito já havia sido condenado, deveria estar preso por um crime de assalto que ele praticou na região do Litoral Norte, em Porto Belo, mas a justiça se arrasta, demora, e ele, ao invés de cumprir a pena que deveria pelo assalto cometido em Porto Belo, estava livre nas ruas, e o que fez? Tirou a vida dessa motorista de aplicativo lá em Videira. É um caso a se lamentar e repensar, nessa demora que nós temos da justiça, que se arrasta, não somente aqui no nosso estado, mas infelizmente no nosso país todo. Obrigado, Bastos. Daqui a pouco ele volta com mais informações do Grande Oeste. Agora a gente fala de solidariedade em Lages. Uma campanha está mobilizando a população para a doação de caixas de bombons para presentear crianças em vulnerabilidade social agora na Páscoa. Essa ação é promovida pelo projeto Semear e pretende arrecadar mais de 1.500 caixas de chocolate. Quem tem as informações é a Shaina Marcon e ela vai explicar como é que as pessoas podem fazer para doar essas caixas de bombom. Conta pra gente, Shaina. Bom dia. Oi, Marister, bom dia novamente para você e para quem nos acompanha aqui no SCC Meio-Dia. Então, quem quiser ajudar o Projeto Semear nessa campanha solidária que todos os anos o projeto realiza para presentear as crianças em vulnerabilidade social de 8 bairros aqui de Lages, pode fazer a doação em um dos pontos de coleta que estão espalhados pela cidade. E os pontos de coleta estão lá, todos detalhados, lá no Instagram do Projeto Semear, @Projeto Semear Lages. Eu estou aqui em um dos pontos de coleta, que é aqui no estúdio de Pilates da Luciane Egger, e aqui, olha só, já tem várias caixas de bombom que o pessoal já está trazendo aqui para doar, então, para as crianças na Páscoa. A entrega dessas caixas de bombons vai acontecer no próximo domingo, no domingo de Páscoa mesmo, no período da manhã, onde a equipe do Projeto Semear vai estar localizado no bairro Habitação, no bairro Cacetiro, lá no projeto da Zanza, onde também vai estar aí em parceria para poder distribuir, então, as caixas de bombom. Vou conversar com a Ariane Basquerotti, que ela é a fundadora do Projeto Semear, coordenadora do projeto, vai falar para a gente, então, que além, então, das doações que as pessoas podem levar nos pontos de coleta, como aqui no estúdio da Luciane, também pode levar em outros pontos e também fazer Pix, para quem não quer ir lá no local, pode fazer um Pix de R$10 para que vocês possam comprar as caixas de bombom, Ariane? Bom dia. Bom dia, Shaina. Exatamente. A gente está com mais de 8 pontos de coleta aqui na nossa cidade, que vão receber até amanhã as doações, assim como a Lu, aqui na Rua São Joaquim, em Lages. Aí, se você não conseguir deixar em um dos nossos pontos de coleta, até sábado a gente vai estar recebendo as doações através do nosso Pix e fazendo a nossa prestação de contas no nosso Instagram.
E aí o pessoal, então, pode entrar lá no Instagram para ver como é que faz para fazer o Pix e também onde está esses pontos de coleta. O Projeto Semear, então, vai fazer a entrega das caixas no domingo de Páscoa de manhã, lá no bairro Cacetiro. Exatamente. Domingo de manhã a gente vai atender mais de 8 bairros, serão mais de 1.500 crianças assistidas, com as doações dos nossos pontos e também as doações que a gente vai comprar. E o bacana é que vocês fazem agora essa entrega, né, da Páscoa, esse presente para as crianças, e no Dia das Crianças é que acontece a festa para elas, né? Exatamente. Todos os anos, desde 2015, a gente faz esse movimento de fazer Páscoa, Dia das Crianças, Natal, mas a nossa festa maior, que a gente faz para toda a comunidade, aí é no Dia das Crianças, lá na Uniplac, dentro da universidade. E é muito legal, gente, o Projeto Semear, que desde 2015 realiza esse projeto, que não é só fazer essas doações, né, fazer essas coletas, essas campanhas, mas também é um projeto muito bacana que acontece dentro da Uniplac, da Universidade aqui do Planalto Catarinense, onde o projeto está inserido. E aí lá, todo sábado, o Projeto Semear faz aulas para os adolescentes, para que eles possam ser inseridos no mercado de trabalho. Isso que é muito legal, né, Ariane? Exatamente. Na verdade, essa é a nossa verdadeira missão, né? A gente quebrou o assistencialismo e busca hoje a inserção desses jovens que estão lá dentro da comunidade, dentro do mercado de trabalho e também nos cursos, assim como na universidade. Hoje nós estamos com mais de 160 pessoas assistidas desde 2020, são 45 famílias que já participam conosco desde 2020, então 6 anos trabalhando com essas crianças e esses adolescentes e mais de 15 jovens já no mercado de trabalho como menor aprendiz. Que bacana, é muito legal mesmo. E quem quiser, então, participar, né, da campanha solidária de Páscoa do Projeto Semear, então entra lá no Instagram, @Projeto Semear Lages, para saber onde você pode levar a caixa de bombom e também fazer o Pix de R$10, para que o projeto possa, então, ajudar e presentear essas crianças em vulnerabilidade social de 8 bairros aqui de Lages. A meta é arrecadar 1.500 caixas de bombom. Eu volto com vocês aí no estúdio. Eu tenho certeza que o pessoal lagiano vai ajudar a bater essa meta, né, das caixinhas de bombom. E são R$10, né, Sheina? Às vezes a gente fala, poxa, que forma que eu posso ajudar? E levar as crianças para fazer isso também, né? Já colocar desde a infância esse sentimento de solidariedade também, juntar a família, ir lá comprar e levar para fazer a doação, para deixar essas crianças mais felizes também agora na Páscoa. Obrigada, viu, Sheina? Tá aqui, ó, lá no Instagram, @SemearLages, lá Projeto Semear Lages, né, que a Sheina contou pra gente, você consegue ver todos os locais que eles estão arrecadando as doações. Seguimos por aqui. A seguir, a gente vai falar, Zanotto, daquela operação Bolso Duplo do GAECO, que está investigando um esquema de rachadinha. Mais uma vez, vem lá da região de Santa Cecília. Cris Pinheiro traz o destaque da informação. É isso, Zanotto, Maria. Daqui a pouquinho a gente vai ver aqui no SCC Meio-Dia que as equipes do GAECO, do Ministério Público de Santa Catarina, estão cumprindo aí mandados de busca e apreensão em 3 cidades catarinenses. 2 delas aqui no Litoral Norte. Daqui a pouquinho a gente traz todos os detalhes. A gente vai ao intervalo e a gente já retorna. Estamos de volta com a informação ao vivo, a operação de hoje do GAECO, Ministério Público de Santa Catarina, que une as forças policiais, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal também, investigou e apurou a prática do crime popularmente conhecido como a rachadinha, onde o servidor público indica alguém para uma função pública, aí quando chega na hora de pegar o salário, né, Cris? Aí parte vai para esse servidor e parte vai para quem indicou, para quem deu o cargo. Uma prática criminosa que acontece aqui em Santa Catarina, que acontece no país afora, mas o combate foi feito pelo GAECO. A Cris tem todas as informações e traz para a gente tudo ao vivo agora. Infelizmente, né, Zanotto, acontece de acordo com as equipes do GAECO aqui também no Litoral Norte, viu? Hoje as equipes estão em 3 cidades de Santa Catarina, como eu falei ainda há pouco, Santa Cecília, Navegantes e Balneário Camboriú. As equipes estão atuando na operação Bolso Duplo, que apura essa prática aí conhecida como rachadinha. A operação, claro, tem o objetivo de coletar elementos que comprovem a suposta prática dos crimes de associação criminosa, peculato e também conclusão envolvendo agentes públicos e particulares vinculados à administração municipal da cidade de Santa Cecília. Estão cumprindo 6 mandados de busca e apreensão.
Durante as investigações que iniciaram o ano passado, em 2025, de acordo com o GAECO, foi identificado um caso de nepotismo. A promotora de justiça da comarca de Santa Cecília instaurou um inquérito civil e recomendou a exoneração de uma servidora pública daquela cidade. Após a exoneração dessa parente da autoridade, foi estabelecido um esquema aí de rachadinha, de acordo com o GAECO, onde o novo nomeado repassaria parte da sua remuneração a um dos investigados, tudo isso com autorização do prefeito. Os materiais de relevância investigativa apreendidos durante as diligências estão sendo encaminhados para a Polícia Científica, que vai, claro, realizar todos os laudos, exames, e com essas evidências serão analisados pelo GAECO para dar prosseguimento aí às investigações que seguem em sigilo. A ideia é identificar aí outros envolvidos e aprofundar a apuração eventual desta prática que é considerada, claro, criminosa, não só aqui em Santa Catarina, mas em todo o Brasil. E a gente sabe que, infelizmente, acontece. Por isso que as equipes estão apertando o cerco e continuando nessas investigações. Quando for divulgado mais informações sobre esse caso, a gente vai trazer aqui no SCC Meio Dia. E só relembrando que eu não consegui contato com a Prefeitura de Santa Cecília, mas fica aí aberto o espaço para a posição da Prefeitura. Volto com você. Muito obrigado, Cris Pinheiro. E bom nome dado pelo GAECO, né? Bolso duplo. Tudo a ver com essa operação. Vamos lá, porque agora está na hora dela. Angélica Valaschini chegando com o nosso SCC Esporte. Valeu, Zanotto! Olá para você que está em casa. Tô chegando para trazer todas as informações do esporte aqui no nosso SCC Meio Dia. E já adianto que tem muita coisa boa, hein? Começando falando dela, claro, do quê? Da Copa do Mundo, que você sabe aqui na tela do SCC SBT, porque hoje o Brasil faz o último teste para a Copa do Mundo diante da Croácia. Depois da França, agora é a vez da Croácia. É a última oportunidade para que os jogadores possam mostrar ali, né, seu talento e dar algum motivo para o Carlo Ancelotti para estar na lista final, que é essa que vale. Mas ontem foi a última coletiva do Ancelotti antes desse amistoso. E ele antecipou aí alguns nomes que estão confirmados, já cravados nesta lista final. O João Venturi, que está acompanhando de perto a seleção brasileira, traz todos os detalhes para a gente. Ronaldo e Rivaldo sentados lado a lado no banco de reservas. Uma imagem que o torcedor não está acostumado a ver. Há 24 anos, eles foram os protagonistas do título da Copa do Mundo de 2002. Agora, voltam para a seleção no papel de referência e inspiração. A dupla acompanhou o último treino antes do amistoso contra a Croácia. Um jogo que ganha um peso ainda maior, principalmente depois da derrota para a França. Não mudou nada da nossa confiança. Tudo que vocês, como jornalistas, torcedores, e nós, como jogadores, creio que todos temos a mesma ideia do que fazer, do que queremos. Se Deus quiser sair campeão da Copa do Mundo, assim como grandes ídolos do nosso Brasil conseguiu, a gente quer marcar nosso nome na história também. O confronto marca o último teste antes da convocação final para a Copa do Mundo. É mais uma chance de convencer ou de confirmar um lugar na lista. Agora temos uma ideia muito clara. Tenho a escalação bastante definida para o primeiro e também bastante definida a lista final. Eu acho que temos que melhorar, obviamente. Temos a ideia bastante clara do que queremos fazer na Copa do Mundo. Para alguns atletas, o destino está definido. Ancelotti já confirmou. O zagueiro Danilo, do Flamengo, estará na Copa do Mundo. Danilo é um jogador muito importante, não só no campo, mas também fora. Danilo é seguro em estar na lista final de 2026, porque eu gosto dele, do caráter, da personalidade como jogador. Então, entre os 9 defensores, vai estar Danilo.
Mesmo com resultados abaixo do esperado, o técnico Carlo Ancelotti pediu calma e disse que mantém a confiança no trabalho. Para o amistoso contra a Croácia, aqui em Orlando, ele fez mistério na escalação, mas confirmou o zagueiro Marquinhos e o atacante Vinícius Júnior entre os titulares. E foi direto ao ponto. A seleção vai a campo com perfil ofensivo, com 4 jogadores no ataque. Estamos no processo correto. Crítica é normal. Eu tenho muito claro que o mais importante é o resultado. Para nós, o resultado mais importante é o primeiro jogo da Copa do Mundo. Estamos na expectativa, último amistoso. A próxima vez que nós viermos falar aqui vai ser da lista oficial do Carlo Ancelotti, os nomes que irão para a Copa do Mundo representar o Brasil em busca do Hexa. E a gente, para falar da seleção brasileira, a expectativa dos torcedores catarinenses, hoje pela manhã acordei cedinho, fui lá no Mercado Público para ouvir a torcida, para ouvir os catarinenses. O que será que eles estão achando da atuação da seleção brasileira? Será que eles estão confiantes com essa seleção? Olha só. Terça-feira e eu resolvi vir aqui, no Mercado Público para tomar um cafezinho, porque hoje é o dia do último amistoso da seleção brasileira. E eu vim para cá para saber, será que o pessoal tá confiante? Tá torcendo pela seleção? O que tá achando dessa equipe do Carlo Ancelotti, principalmente nesse último amistoso? Então, depois do café, vamos falar com o pessoal e ver o que eles estão achando da seleção brasileira? A gente que já assistiu tantas Copas aí, não tô vendo muita... Não tô empolgado, não me empolga, não tô vendo o craque brilhar, a seleção brasileira, até polêmica aí de uniforme, essa politização aí. Mas falando de futebol, não vejo muita coisa. Eu tô achando que a última seleção que a gente teve foi a de 2002. De lá pra cá a coisa tá muito fora do padrão do que a gente tá acostumado a ver como torcedor e como brasileiro. Não tenho esperança, acredito que caia nas oitavas de final, mas vamos esperar pra ver, né? A gente depende muito dos resultados das outras equipes também, mas não acredito que essa seleção chegue à final. O Brasil já vem uma má fase já faz tempo, então isso aí afasta o torcedor, né? Mas como agora está muito perto da Copa, a gente começa a ter a vontade de novo, né? Como a gente teve contra a França, mas deu o que deu. Mas a gente tem a esperança ainda que vamos ganhar hoje, pelo menos para ele fazer uma boa convocação. E nós fizemos uma boa Copa, né? Quem sabe mais um título, né? Estou confiante. Acho que vai dar? Acho que sim. Temos que confiar, né? Confiante, não muito, mas eu tô com fé que ganhe, que consiga, né? Pelo menos esse ano, traga o Hexa para nós. Ainda não assisti nenhum jogo, porque ainda não me deu vontade. Pelo que eu percebi nas notícias aí, o povo não está muito animado, não. Eu acredito que a seleção brasileira não é igual muitos dizem, que tá horrível, que não chega, que não vai ganhar nada. Óbvio, comparado ao que a gente já teve, não chega nem aos pés. Mas se o Brasil chegar na Copa sem lesões, sem desfalque, com o time completo, é um time que briga. Não vou dizer que é o favorito, nunca, mas é um time que briga, não é um time bobo, não. Não é um time bobo não, diz o torcedor. E vocês puderam perceber ali, mais ou menos, a gente teve essa noção hoje pela manhã, andando lá no Mercado Público, que a gurizada agora, né, os mais jovens, estão acreditando na seleção brasileira. Acho que ainda dá para melhorar e para trazer o Hexa agora. Os mais velhos que já viveram Copa de 94, de 2002, dizem, né, vocês ouviram ali, que a seleção de 2002 foi a última e não estão muito confiantes. Mas, claro, ainda falta um pouquinho. Tem um amistoso de hoje à noite que a gente vai poder ter uma ideia mais um pouco da seleção e depois é a Copa do Mundo. Treino, jogo é jogo. Vamos ver como é que a seleção vai se sair nessa Copa. Eu tô confiante no Hexa, hein? Eu tô confiante. Espero que venha, acho que o trabalho vai ser bem feito e por mais que tenha gente desesperançosa aí, o Hexa é nosso. Mas vamos mudar de assunto, vamos falar dos nossos times catarinenses, porque de olho na estreia da Série C do Campeonato Brasileiro, o Figueirense segue se reforçando para o restante da temporada. Na segunda-feira, o Alvinegro anunciou 3 reforços que vêm por empréstimos até o final de 2025. Um dos nomes é o atacante Emerson Galego, de 26 anos. Ele estava no Juventude e em 2025 ele foi o artilheiro do Campeonato Gaúcho pelo Ipiranga, marcando 8 gols em 12 jogos. A outra cara nova é o ponta Guilherme Vieira, 25 anos, que vem do Rio Branco, de São Paulo. Neste ano ele disputou 14 jogos e marcou 2 gols. E fechando o pacotão do Furacão de reforços, tem o Jean Gabriel, jovem 23
23 anos, que vem por empréstimo do Curitiba e é considerado aí uma das joias do clube paranaense. Nesta temporada fez 5 partidas e deu uma assistência pelo Coxa. Com isso, o elenco do Figueira passa agora a ter 46 atletas registrados no BID e a tendência é que nos próximos dias uma barca com dispensas seja anunciada. A estreia na Série C é na próxima semana, dia 6, segunda-feira, na outra semana, contra o Ipiranga de Erechim, no Rio Grande do Sul. Se vem muita gente, a expectativa é que saia muita gente também. E nós vamos ficar atentos como é que o Figueirense vai lidar com isso. Porque falando no Furacão, agora internamente, o clube já definiu os nomes que vão compor a nova mesa diretora da SAF Alvinegra. Após aquela não homologação da antiga gestão que estava à frente do clube, havia cerca mais ou menos de 6 anos, e também da renúncia dos integrantes antes da assinatura do ato administrativo pelo presidente da associação, agora 5 nomes foram escolhidos para assumir a gestão de forma temporária do Figueirense. Eduardo Felipe Mafra, Guilherme Queires, Leonardo Berlanda, Leandro Rosa e Gabriel Pires. O Conselho Deliberativo ainda precisa votar a homologação da nova diretoria, que não tem ainda uma data definida para que isso aconteça. O mandato do grupo de conselheiros vai até o fim de maio de 2027 e a gente vai ficar acompanhando tudo isso por aqui. Vamos mudar de assunto, vamos falar de catarinense que está indo bem demais, que está acelerando, viu? O piloto catarinense Jeff Giassi segue acelerando e mandando bem demais na Porsche Cup Brasil. Ele já havia sido grande vencedor da etapa de abertura em Interlagos, São Paulo. E ele manteve o pé no fundo do acelerador e conseguiu conquistar o 3º lugar na corrida número 2 do campeonato, disputado no Autódromo de Velotitá, em Mogi Guaçu, no interior paulista. E olha só o que ele disse sobre esse resultado e o momento que ele está vivendo. 3º lugar aqui no Velotitá. Larguei de 7º, na largada consegui assumir a 4ª posição, mais para frente ainda eu conquistei a 3ª ainda na primeira volta, e aí foi muito difícil conseguir segurar do Marcel Miller, que é o líder do campeonato, mas eu defendi essa posição, mesmo tendo menos acionamentos do botão de ultrapassagem, consegui ficar à frente e tirar um pouco da vantagem do campeonato, então são só 12 pontos, por mais que eu estou em 3º no campeonato agora, 1 ponto atrás do Vivaco, eu estou somente 12 pontos atrás do Marçal, então o campeonato... Estou muito vivo na briga e agora vamos aí para Le Mans na próxima etapa e é isso aí, bora para cima. Boa, garoto! E com os resultados consistentes, o piloto agora ocupa a 3ª colocação do ranking geral da competição. E como ele disse, a próxima etapa ocorre agora não, em junho, na verdade, dia 11 e 13, na disputa do circuito na França. Coisa boa a gente ver os catarinenses indo bem demais nas suas modalidades. Vamos agora mudar um pouquinho de assunto? Vamos para a pista de novo? Sair de uma pista para outra? Tem novidade no automobilismo na região oeste do estado, Foi dada a largada para o primeiro treino livre no Kartódromo Internacional de Chapecó, viu? E reuniu mais de 50 pilotos, não só da região, mas também de outros estados, para ver como é que tá a pista, testar um pouquinho. Foi um dia de testes, adaptação e, claro, o principal, velocidade e adrenalina. O evento também contou com a presença de autoridades, entre elas o presidente da Federação de Automobilismo de Santa Catarina. Com a nova estrutura, o kartódromo passa a ser um dos maiores do Brasil em extensão e já está preparado para receber competições aí de alto nível, inclusive eventos internacionais. O automobilismo muito forte lá na região oeste do estado, a gente vem conversando bastante sobre isso. Mas agora, antes de terminar o nosso esporte, pessoal, eu preciso contar para vocês. Eu tenho uma para contar, preciso mostrar para vocês, porque vocês viram ali que a gente fez a enquete, tem muitos preocupados com a seleção brasileira, se vai bem, se não vai, se está faltando jogador. E vocês acreditam que a gente tem um camisa 10 aqui? Aqui no SCC SBT, do nosso ladinho, a gente não sabia esse talento todo? Pois é, deixa eu chamar ele. Vem aqui, Zanotto. Vem aqui. Pegasse o vídeo. Vem aqui que eu preciso mostrar isso. Não dá pra ficar só entre a gente, entendeu? Fosse atrás da câmera. Fui. Porque a gente precisava mostrar isso. É muito talento pra deixar só pro pessoal interno ver. Entendeu? Câmera 1 aqui, vamos mostrar?
Pode colocar então, Israel, essa cena aí que vocês vão conhecer o camisa 10. Olha o talento de Henrique Zanotto, galera. Olha aí, ó. Um dia na redação qualquer, dominou no peito e deu uma embaixadinha de gravata, camisa, sapatinho, calça social, e tu fez isso aí. Sim. Imagina com uma chuteira, ô Zanotto, que não faria. Foi aí que nasceu aquela expressão joga de terno. Olha aí, ó. É muito talento. Como é que o Ancelotti não te achou aqui ainda? Isso que é o bacana de trabalhar aqui no nosso SCC SBT, né? Essa é a nossa descontração, gente. A gente estava ali conversando, né, com o irmão, vendo as pautas do dia. De repente chega essa moça de vestido preto que vocês estão vendo, Dona Varaschini, e ela não fala nada, ela só arremessa a bola. Não, eu digo assim, Zanotto. E vai. E vai, a bola tá lá em cima de mim? Olha lá. Ó, que categoria. Ah, fala sério. Não. Uma salva de palmas. Uma salva de palmas para Henrique Zanotto, que não basta ser um grande apresentador aqui no SCC Meio-Dia, domina no peito e faz bonito no futebol. E o irmão ali, ó, nem viu, ó. Nem Cadê viu. o replay? Nem aí, ó. Olha, ó. Cadê? A gente gosta de se divertir, né? A gente se diverte. Boa. Esse é o nosso clima aqui na nossa redação, meio as brincadeiras que a gente vai fazendo, buscando as informações, descontraindo e dividindo um pouquinho com a nossa audiência, como é esse nosso bastidor. Exato, não dava para não mostrar para vocês. E fica aí, se o Ancelotti ainda tem dúvida, quem sabe chama aí o Zanottinho, pena que não vai ser pro último amistoso. Na próxima a gente faz uma brincadeira de embaixadinha. Vamos pegar na redação, ver quem são... Vamos ver os craques. Isso, se tem alguém que é bom na embaixada. Antes do Ancelotti chamar a lista final. Tá combinado e a gente traz tudo pra vocês. Gente, um beijo, SCC Esporte vai ficando por aqui. Amanhã eu tô de volta. O Zanotto segue na companhia de vocês aqui no SCC Meio Dia. Tchau. Valeu, Angélica. Obrigado, querida. Vamos com a imagem ao vivo do trânsito. Agora para você que está acompanhando o nosso SCC Meio Dia, região de Itajaí. Agora há pouco nós tivemos o trânsito parado no sentido sul, mas já liberou. Não era acidente, não era nada, era só o fluxo intenso. E hoje pela manhã um grave acidente aconteceu na região Serrana, na SC 114. A gente vai trazer as imagens desse acidente, que foi o Jatir, né? O Jatir Fernandes, lá do Notícias do Ato, um acidente grave, então, na Serra Catarinense, na SC 114. Agora ou depois? Só confirma para mim, então. Agora está a imagem. O que acontece, gente? SC 114, bem próximo ali, o ponto de referência, a pousada do Sesc. Um veículo de passeio, um Fiat Mobi, estava saindo desse trecho para pegar a SC 114 no sentido Palmeira-Lages, quando foi atingido por essa carreta, né? Por essa caçamba que bateu, como a gente está vendo, na parte dianteira lateral e atingiu em cheio o pequeno veículo. Os bombeiros estiveram no local com a Polícia Militar Rodoviária Estadual, fizeram todo o trabalho de resgate para tirar o motorista que estava preso às ferragens, mas infelizmente constataram no local o óbito do condutor que não resistiu aos ferimentos. Como eu disse, né, o Jatir lá do Notícias do Ato esteve no local, nos cedeu essa imagem mostrando então, infelizmente, nessa manhã de terça-feira, acidente grave com morte na SC 114, região serrana aqui de Santa Catarina. Seguimos com o nosso SCC Meio-Dia, agora um alerta de mais um golpe aqui em Santa Catarina. É uma recomendação que a gente sempre passa e vamos reforçar essa informação. Não abra nenhum e-mail que venha para você, ainda mais nesse caso, utilizando a credibilidade da Polícia Civil. Por que os bandidos estão fazendo? Estão enviando essas informações e a partir do momento que você clica, que você abre esse arquivo, você expõe todos os seus dados. A Sofia está com a gente, vai trazer esse alerta porque veio da própria Polícia Civil, né? Agora vejam a ousadia, né, Sofia? Porque eles utilizam o nome da Polícia Civil para conseguir invadir a privacidade das pessoas, pegar esses dados e a própria polícia agora dando alerta desse golpe porque a Civil não manda e-mail para ninguém pedindo para abrir nada, né, Sofia? Pois é, então, né, usando o nome da Polícia Civil para cometer golpes, principalmente da Delegacia de Repressão a Crimes de Informática. Eles têm mandado e-mails no nome dessa delegacia solicitando a intimação das pessoas e isso, obviamente, acaba assustando. Nós temos uma fala, inclusive, do delegado-geral de Polícia Civil aqui de Santa Catarina, Marcelo Sampaio Nogueira, que explica um pouquinho como é que funciona esse golpe. Vamos acompanhar. Os criminosos enviam e-mails ao cidadão dizendo que há uma intimação, uma falsa intimação, portanto, direcionada àquele cidadão. Com isso, o que se busca, o que o criminoso busca é acessar de forma criminosa, de forma fraudulenta,
o computador, o dispositivo de smartphone da vítima e também subtrair seus dados. Como o delegado comentou, o objetivo é roubar os dados das pessoas e induzir elas a clicar em algum anexo ou abrir algum link e aí a pessoa acaba tendo o sistema invadido. Então, como identificar esse golpe? A polícia deixa também essa dica. Os e-mails oficiais da Polícia Civil terminam com @pc.sc.gov.br. Qualquer domínio diferente desse, qualquer final de e-mail diferente desse, não é oficial da Polícia Civil e, portanto, não deve ser levado a sério. Então, a orientação, como você falou, né, Zanotto, é realmente não abrir nenhum tipo de anexo ou clicar em links e ainda, se possível, dá para fazer um boletim de ocorrência no site da Polícia Civil, ajudar a identificar esses golpes e evitar que outras pessoas possam acabar caindo. Esse boletim de ocorrência pode ser feito de forma online pelo site da Polícia Civil. Zanotto. Obrigado, Sofia Gonzalez, pelas suas informações. Hoje de manhã, o governo do estado anunciou investimentos para a defesa civil de 4 regiões. Esse ato foi hoje pela manhã, nossa equipe esteve lá, acompanhou tudo de perto e o Kaique está chegando ao vivo para trazer mais detalhes. Um total de quanto será investido e a partir de quando? Conta pra gente, Kaique, bom dia para você. 257,5 milhões de reais e o pessoal está com pressa, Maria Esther, até porque aqui estavam alguns dos caminhões e veículos 4x4 que fazem parte deste pacotão de investimentos do governo do estado na Secretaria de Proteção e Defesa Civil. Temos imagens, inclusive, destes veículos, do evento como um todo que aconteceu ao longo da manhã desta terça-feira. E eu quero dar as boas-vindas a você que assiste o SCC Meio Dia. Um forte abraço à nossa audiência e agora sim, devidamente educado, continuo com as informações porque foram muitas coisas. Atenção, Grande Florianópolis e toda a região sul de Santa Catarina, a região metropolitana de Tubarão, Araranguá e Criciúma, bem como a de Florianópolis. Todos os municípios que compõem essa parte do estado foram beneficiados com investimentos milionários que têm uma lógica muito simples: investir antes que o problema aconteça. Portanto, a palavra-chave é prevenção e agora nós vamos ver o que disse o secretário de Estado da Defesa Civil, Mário Hildebrandt, sobre esses investimentos. Nós estamos anunciando ações que já estão acontecendo, desde a implantação de estações hidrometeorológicas em vários municípios do estado, encaminhamento e até agora alguns já receberam, outros vão receber agora no mês de abril, kits de proteção e defesa civil com carro, drone, computador, tablet, caminhões pipa para responder na questão da estiagem, fortalecer os municípios nessas ações também, bem como as limpezas e desacionamento de rios que são fundamentais para mitigar a questão das enxurradas, cheias. São vários municípios da Granfópolis e de outras regiões aí do sul do estado que estão recebendo esses recursos, bem como a questão dos kit pontes, que são ações também importantes para fortalecer ainda mais a questão da resposta. Pontos que foram danificados, estragados por enxurrada, por outras situações, nós estamos restituindo e devolvendo a mobilidade para a comunidade. E não podemos esquecer também do novo radar que vamos instalar aqui na Granfópolis, um investimento de 30 milhões de reais que vai beneficiar nos próximos anos aí toda essa comunidade com uma ampliação do sistema de proteção e alerta da Defesa Civil. Por região, os valores são 112 milhões para a Grande Florianópolis, 61,5 milhões para a região de Tubarão, 36,5 milhões para a região de Criciúma e 46,5 milhões para a região de Araranguá. Reforço, é para toda a região, portanto, os municípios satélites e todos aqueles do entorno. Agora, para você que está aí do outro lado, em casa, não sei como está na sua cidade, se faz chuva, faz sol, pense só a importância
desses investimentos, porque, como o secretário acabou de falar, eles vão desde coisas simples como desassoreamento, limpezas de pequenos rios, até obras grandes, a exemplo da recuperação de pontes, que eventualmente tenham sido arrastadas em outras ocasiões anteriores. Portanto, principalmente aquelas pessoas que moram em áreas de risco, esses investimentos, mais do que segurança, literalmente têm o objetivo de salvar vidas. Maria Esther, Henrique Zanotto, é com vocês. Obrigada, Kaique, pelas informações. É claro que a gente sempre está de olho também nos detalhes da previsão do tempo, nos avisos que já vêm com antecedência também, porque a gente sabe que o nosso estado precisa desse cuidado da Defesa Civil, porque a gente vive aqui, né, muitas situações de enchentes, de cheias, né? Então a gente tem que ter todo esse cuidado também com relação às chuvas, muitas vezes acima da média, que a gente já tem essa previsão para esse ano. Então esse cuidado agora também da Defesa Civil é muito bem-vindo. Obrigada, viu, Kaique, pelas informações. Bora de previsão do tempo? Roda a vinheta. Hoje o tempo ele começou dividido aqui em Santa Catarina. Pela manhã, mais nuvens, algumas aberturas de sol e chuva aqui na nossa faixa leste, pegando todo o litoral e áreas próximas. Tinha sol, daqui a pouco chovia na sequência e tá assim ao longo do dia. E agora, à tarde, deve continuar alternando com esse momento de sol e nuvens mais carregadas. Aí, mais para o fim do dia, é no Grande Oeste que vem a atenção, porque a chuva ela ocorre em forma de temporais, de forma bem isolada, principalmente nas áreas que fazem divisa com o Paraná. Então é lá em cima, ó, pegando Planalto Norte, Meio Oeste, Oeste e Extremo Oeste. Nessas áreas aqui a gente pode ter a chuva mais forte hoje. Máximas, esquenta mais, principalmente no Grande Oeste, ó, 33 lá no Extremo Oeste, 31 no Oeste e 26 no Meio Oeste catarinense. Já na Serra hoje, temperaturas um pouco mais amenas. Ontem eu estava por lá em Lages, nós pegamos 28, 29 graus, calorão. Hoje a máxima já está em torno de 23, 24 graus. No Planalto Norte tem 21 e aqui para a faixa leste também, um pouco mais agradáveis, em torno de 25, 26 graus hoje. Isso daqui, então, previsão para essa terça. Agora, amanhã, vamos lá então que eu vou mostrar para vocês como é que vai ficar essa quarta-feira, que vai seguir com instabilidade aqui no nosso estado. Sol com aumento de nuvens, a gente vai ter por aqui. E também podemos ter essas pancadas de chuva com trovoadas isoladas mais à tarde, por conta de uma massa de ar quente que está atuando aqui no nosso estado. E as temperaturas, elas estão em gradativa elevação. Máximas ainda que não devem passar dos 30 graus amanhã. Mesmo assim, a gente já vai sentir esquentando um pouquinho de novo. É hoje que deve dar uma melhorada. Chapecó tem 29, Blumenau 28, Criciúma amanhã também, ó, esquenta mais, já chega a 28. Joinville tem 27 graus de máxima, Floripa 26 e Lages na Serra 23 graus amanhã, podendo ter essas pancadas de chuva em todo o nosso estado nesta quarta-feira. Previsão do tempo para vocês. Seguimos por aqui, Zanotto. E daqui a pouco a gente vem com mais participações ao vivo da reportagem. Agora um recado para você que acompanha o nosso SCC Meio-Dia. Pessoal, vocês já conhecem a Bet do Milhão? A Bet do Milhão é uma plataforma totalmente regulamentada, pensada para quem gosta de emoção, mas não abre mão da segurança. Olha só esse recadinho especial da Priscila Rufino. A Bet do Milhão segue trazendo novidades, tudo de um jeito simples e seguro. Aqui você navega fácil, encontra tudo organizado e conta com suporte direto no site. A plataforma tem verificação de idade, ferramentas de segurança e tudo pensado para uma experiência responsável. É só entrar, conhecer e explorar do seu jeito. Todas as informações você encontra em milhão.bet.br. A Bet do Milhão é uma marca do Grupo Silvio Santos. Joguem com responsabilidade e vem pra cá, vem pra cá. É isso aí, então não fica de fora dessa. Acesse milhão.bet.br e vem se divertir. A Bet do Milhão é uma marca do Grupo Silvio Santos, sinônimo de tradição e confiança. Joguem com responsabilidade e vem pra cá com a Bet do Milhão.
E nós seguimos agora com as informações ao vivo do Litoral Norte, porque tem lançamento hoje de um serviço que deve trazer mais agilidade e praticidade aos moradores de Itajaí que necessitam de serviços médicos, que foi anunciado hoje o novo sistema de telemedicina. É o Alô Saúde lá de Itajaí? É isso, Cris Pinheiro? Conte mais pra gente, porque a informação ao vivo é contigo. É isso, Zanotto. Alô Saúde chegou, desembarcou aqui em Itajaí, que passa a acompanhar outras cidades aqui de Santa Catarina, como Florianópolis, Blumenau e também Balneário Camboriú, que já contam com esse serviço. É atendimento de consultas online. O morador aqui de Itajaí pode baixar o aplicativo gratuitamente em seu celular ou também pelo computador. Esse serviço vai começar a funcionar no dia 2 de abril aqui na nossa cidade, como eu falei, por meio desse aplicativo. E a ideia é reduzir pelo menos em 30% a procura pelos atendimentos, tanto nas UPAs, que são 2, e no CIS, que é o Centro Integrado de Saúde, que são unidades aí que a gente sabe de urgência e emergência, mas que acabam, por vezes, superlotando por conta de casos de pacientes que estavam apenas com um mal-estar e que poderiam ser atendidos facilmente, com mais agilidade, no conforto do seu lar, agora sim, pelo Alô Saúde. É a secretária de Saúde e também o vice-prefeito quem vão nos informar, nos passar mais informações como deve funcionar esse serviço aqui em Itajaí. Vamos acompanhar. As unidades de saúde continuam funcionando, né? Mas essas consultas, elas vão permitir que as pessoas não precisem se deslocar até a unidade. Obviamente que quando for algo mais grave ou algo mais que requeira exames e tudo mais, o médico vai dar o devido encaminhamento. Mas tem coisas leves, como por exemplo, a pessoa está com mal-estar, ou acontece muito nas segundas-feiras, né? Fim de semana o pessoal bebe muito, coisa e tal, aí chega na segunda-feira, está com a cabeça explodindo, está ruim, está vomitando. O médico consegue fazer o atendimento ali. Ele pode ser uma consulta médica, porque você está com algum sintoma agudo. Ele pode ser uma consulta a exames, né, resultado de exames. Ele pode ser também uma consulta sobre cuidados com a saúde. Enfim, são inúmeras as possibilidades. Maria Zanotto, o Alô Saúde vai funcionar como funciona aí em Florianópolis, 24 horas por dia, inclusive com o atendimento pediátrico, viu? A intenção é que 70% dos casos sejam resolvidos de forma online. A economia com o Alô Saúde aqui no município deve chegar a R$ 200 por consulta. É apenas, claro, lembrando, para moradores aqui de Itajaí, então vai ser atendido aquele morador que já é cadastrado na sua unidade básica de saúde mais próxima da sua casa, que já tomou vacina aqui em Itajaí. Serão mais de 27 especialistas, 200 profissionais na sede de São José, que vão atender a população e mais de 600 em outras localidades distribuídas pelo país, que atendem também a esse aplicativo. O aplicativo vai ser, como eu falei, 24 horas por dia, gratuito, e deve entrar no ar no dia 2 de abril, a partir das 7 horas da manhã. Mas você pode acessar também pelo 0800 888 6080, que vai estar disponível tanto para ligação quanto para o WhatsApp. Volto com vocês. Obrigado, Cris, pelas informações. Então, Itajaí também utilizando essa tecnologia a favor da comunidade. Já deu, né, gente? Já passou daquelas cidades que ainda ficam ali, o morador precisa ir de madrugada para o posto de saúde, ficar aguardando uma senha para ser atendido, já foi. Vamos utilizar a facilidade e a tecnologia em benefício da população. Isso é investimento em saúde pública, em qualidade de vida. Olha, ontem nós exibimos aqui na edição do nosso SCC Meio Dia uma reportagem sobre a fila de espera para o atendimento psiquiátrico infantil em Santa Catarina. E nós encerramos a matéria com essa pergunta aqui. Quantos médicos psiquiátricos temos em Santa Catarina? E a informação de que a Secretaria de Estado da Saúde não tinha o número de psiquiatras que atuam aqui no estado. Informação que já havíamos solicitado ainda na semana passada. Hoje pela manhã, nós fomos então procurados pela Secretaria e informados que agora sim os números apareceram. Conforme o DataSUS, do Sistema do Ministério Público da Saúde, Santa Catarina conta com 719 psiquiatras atuando no SUS, ou seja,
um profissional para uma média de cada 10 mil habitantes. Destacamos que esse número é para o atendimento do número geral. Quanto ao número específico de psiquiatras, pediátricos, o atendimento para as crianças, ainda não temos essa informação precisa para passar à nossa audiência. E seguimos com mais informações porque em Blumenau tem um novo serviço à disposição da comunidade. O descarte daquele lixo, que em algumas cidades tem aquela programação, né? Você que tem aquele sofá velho, aquela geladeira, aqueles eletrônicos que não sabe mais o destino, tem um espaço agora em Blumenau para que a própria comunidade possa levar, pelo que eu entendi é isso, né, PC? Porque tem aquela coleta, mas não é sempre, né? É uma vez a cada 3, 4 meses. Então, se o morador quiser agilizar, leva onde agora esse descarte? Paulo César, a informação ao vivo é contigo. Muito bem, Zanotto, Marister, nós estamos aqui na região norte da cidade, Rua Engenheiro Dudek, para situar o pessoal de casa, os moradores de Blumenau. Nós estamos nos fundos do terminal de ônibus do Aterro. Então, já situa o pessoal de casa. É aqui que foi instalado o ponto de entrega voluntária, o PEV, que já está em funcionamento para a coleta de resíduos da coleta especial da Prefeitura de Blumenau. Então, móveis velhos, como armários, cozinha, pia de cozinha, escrivaninha, penteadeiras Zanotto velha, podem ser descartadas corretamente aqui nesse local. Eletros também. Até vou pedir para o Felipe Andrade mostrar. Vamos colocar na tela, Felipe Andrade. Lá ao fundo, ó, tem a reciclagem de eletros eletrônicos. A gente consegue, Felipe Andrade, coloca na tela do SCC Media. Lá atrás tem os aparelhos de TV, por exemplo, que já foram descartados. Ao lado, Felipe, tem um barril. Aquele barril ali, aquele tambor, é para a coleta de pilhas. Pessoal que tem pilha velha em casa, vamos fazer o descarte correto, pode trazer aqui também. Então é o espaço que fica nos fundos do terminal de ônibus do Aterro aqui em Blumenau. Existe um programa de coleta especial onde o caminhão do SAMAI ele circula pelas regiões da cidade fazendo essa coleta também, recolhendo sofás velhos, cama, geladeira, fogão velho. Esse serviço ele continua pelos bairros da cidade e apesar da prefeitura manter esse serviço, somente em fevereiro, para a gente ter uma ideia do tamanho do problema, de 134 toneladas de entulhos, 47 toneladas foram descartadas indevidamente, incorretamente, 47 toneladas de entulhos que foram descartadas e o pessoal cometendo esse crime ambiental. Então, a partir de agora, tem mais uma possibilidade para ampliar o serviço e para evitar que imóveis velhos sejam jogados em terrenos baldios. Por exemplo, a Prefeitura criou o ponto de entrega voluntária. E como é que vai funcionar? O gerente de resíduos sólidos do SAMAI, o Emerson Faria, explica para a gente. O pessoal tem que trazer até aqui, e aí como é que funciona? Bom dia. Bom dia. Isso. Aqui é o ponto, né? O nosso PEV, né? Que foi disponibilizado para a população, que era uma demanda que a população pedia, né? A população tem que trazer aqui através de caminhonetes, carros. Se for na verdade, exige umas situações que a pessoa que vai fazer o descarte, ela tem que trazer uma conta de água dela, porque a gente tem que fazer um cadastro. A pessoa chega até aqui, ali está escrito que a pessoa tem que chegar até na balança, se identificar, né? E um servidor da SAMAI. O Everton Cima é uma lenda, né? Trouxe um guarda-chuva aqui, vamos proteger o equipamento. Obrigado, Everton. Chegando na balança, ela vai ter que se identificar, dizendo o nome, vai montar um cadastro, a gente vai montar um cadastrozinho, onde vai ter o número da matrícula, o endereço da pessoa, o nome da pessoa e o CPF dela, né? Então, conta d'água, atenção pessoal de casa, quem quer trazer o sofá velho, a geladeira, o armário que está aí na sua casa, a encrenca que está tomando espaço aí, pode trazer aqui, mas tem que trazer uma conta d'água de pelo menos 90 dias, para fazer o cadastro aqui nesse setor. Isso, porque a gente coloca ali no cadastro para efeito de estatística, né, a matrícula, né? Eu só peço também para os moradores que vão trazer, às vezes contratar um caminhão de frete, alguma coisa nesse sentido assim, que o morador tenha que vir junto, porque eu tenho que justificar a matrícula. Muito bem, então
Fica dado o serviço, está colocado o serviço para o cidadão. A chuva aperta aqui em Blumenau. Que beleza! Vem chuva, vai embora calor. Ô Emerson, para finalizar, agora não tem mais desculpa para descartar entulhos no meio ambiente, porque é crime ambiental, a multa pode chegar a R$7.000. É crime ambiental, viu? Jogar sofá velho no meio ambiente, R$7.000 a multa, o valor máximo. E vocês, a partir de agora, então, vão ampliar, intensificar a fiscalização também para combater esse tipo de crime aqui na cidade? Isso, com certeza. A gente agora, a partir do mês de abril, vamos rodar a cidade toda para intensificar esse tipo de coisa. A gente pede para a população ajudar a gente no sentido, né? Porque existe uma poluição visual, né? De dengue, essas coisas e tudo. Então, faça o certo, ajude a prefeitura. Muito bem. Emerson Faria, está dado o serviço. Aqui nos fundos do Terminal do Aterro tem esse novo ponto de entrega para os entulhos da cidade. Voltamos ao estúdio. Chove chuva. Zanotto, Maria Esther. Azar da chuva, se você não tinha concluído as informações, né, Paulo César? Ela que cai à vontade, mas nosso repórter está lá na chuva com as informações e com um sorriso, jogador cara, né? Gosta de jogar futebol na chuva. Meu querido Paulo César, obrigado pelas informações. Vamos lá agora com o nosso Piara Bosque, nosso comentarista político, que esteve ontem num grande evento, o Norte Encontro Norte. Boa tarde. Boa tarde, Zanotto. Boa tarde, todo mundo em casa. Foi realmente um evento muito importante, muito relevante. Se discutiu muito o peso da região norte de Santa Catarina, a região da Munesc com Joinville no centro, a região da Vale com Jaraguá do Sul ao centro. E eu mediei um painel que me chamou muita atenção, porque foi um painel em que estava Carlos Lamas, representante aqui no Brasil do Banco Mundial, grande financiador de projetos em todo o planeta, especialmente aqui no Brasil. Estava lá Paulo Bornhausen, o secretário estadual de Relações Internacionais e também Projetos Estratégicos, e o prefeito de Jaraguá do Sul, o Jair Franzner. E o que me chamou a atenção? A gente está vivendo, desde que a ANFRE, os municípios da região de Itajaí, Balneário Camboriú, Navegantes, conseguiram aprovar, junto ao Banco Mundial, um projeto em consórcio, um consórcio de municípios acessando o Banco Mundial pela primeira vez, isso aprovado pelo Senado, para fazer obras de qualificação de trânsito, de infraestrutura, até aquele projeto daquele túnel subaquático sobre Itajaiaçu, todo mundo se eriçou de, opa, então dá para fazer com consórcio, então municípios menores podem entrar junto com municípios maiores de carona para financiar projetos regionais. Isso chamou muita atenção. O governador Jorginho Melo teve em Washington, no Banco Mundial, e encaminharam também parcerias semelhantes para a região de Joinville, via a Munesc, e para a região da Grande Florianópolis, via o Grande Florianópolis, também a associação daqui, para fazer isso consorciadamente. Mas, durante a conversa, saiu um grande alerta, um grande puxão de orelhas do Carlos Lamas sobre quando os prefeitos metem o bedelho politicamente nos projetos técnicos. E eu separei esse trecho da fala dele para a gente ver aqui. Sim, a gente não vai negar a realidade. Um projeto complexo, porque ainda, e este é um pouco, puxar um pouco das orelhas à classe política. Eu acho que esse tipo de projetos caminham muito bem quando tem um alinhamento político que coloca um técnico capacitado na frente, um time bom a tocar o projeto e dão autonomia para ele. Quando os prefeitos começam a querer olhar as coisas muito de perto, dando muitos palpites e trazendo ideias que talvez não são tão condizentes, aí as coisas travam. E é esse alerta do Banco Mundial, projetos encaminhados que muitas vezes param. O próprio projeto da ANFRE, Paulo Bornhausen citou, que acompanhou desde a gênese, ficou 2 anos parado porque trocou prefeito e os prefeitos queriam reabrir o que já estava aprovado. Então ficou esse alerta para os municípios da Grande Florianópolis e de Joinville, da região de Joinville especialmente, que estão com projetos encaminhados, para que criem órgãos de governança desses projetos, que blindem os projetos do pitaco político. E esse relato é muito importante. O outro destaque que eu quero trazer aqui é o nosso podcast, o Piara, o SCC, o Piara. Ontem tivemos mais uma edição, a deputada estadual Paulinha e o jornalista Maurício Lopes participaram, e a Paulinha, que é presidente do Podemos, contou os bastidores da chegada de Topázio Neto ao partido. Eu trouxe esse trechinho para a gente. Quando acontece tudo que aconteceu aí, expulsa Topázio, não expulsa Topázio, aquele desconforto, o Topázio
tinha um caminho natural. Aí nós já estávamos tão juntos e misturados, tão amigos, que a vinda dele para o Podemos acabou sendo construída de forma muito natural. E, obviamente, que a Renata Abreu, muito esperta, né? Meu Deus do céu, é um prefeito de capital, né? E é um prefeito famoso, não é um prefeito qualquer. E o Podemos ganhou muitos seguidores. Eu acho que é isso, né? Então, e aí o Topázio acaba chegando no... E aí, por fim, e as pessoas acham, né, que ficam imaginando o que será que não foi negociado, o que não foi tratado. E era muito engraçado, cara, porque eu ligava pro Topázio, e aí, irmão, como é que tu tá? Ei, não fica triste, ó, levanta a tua cabeça, irmão, vamos pra frente e tal. Mas eu não perguntava para ele, queres vir pro Podemos, porque eu não queria ser, né? O cara já estava mal, vou ficar, né? Mas tão logo ele recobrou um pouco mais da consciência, a vinda pro Podemos, aí eu fiz um convitinho só, amigo, se tu quiseres vir. Essa fala dá um tom descontraído do que foi essa conversa. Para quem gosta de política, falamos de vários assuntos. Maurício Lopes também participou, ele que trabalhou em várias campanhas eleitorais, vai participar de mais algumas agora. Então, fica a dica, está lá no portal Upiara, upiara.scc10.com.br. Uma boa conversa de política, falando dessa reta final da janela para troca de partidos, né? Agora, no final de semana, acaba essa brincadeira, Zanotto. Quem quer renunciar para concorrer, quem tem que deixar cargo para concorrer e quem tem que filiar em outro partido, é só até o final de semana. Quer dizer que a Paulinha, então, ligou para o Topázio e falou, podemos conversar? E puderam. Valeu, Piara. Ele volta logo mais no nosso Tá Na Hora Santa Catarina, sempre com a sua análise, seu comentário político aqui também no nosso SCC Meio Dia. Ai, Zanotto, vamos seguir por aqui. Já estamos na Semana Santa e a procura pelos pescados aumenta muito nessa época. Em Joinville, o consumidor terá a oportunidade de comprar peixe fresco direto do produtor. Tem aquela tradicional feira do peixe vivo que acontece na quinta e na sexta-feira. Mas esse ano tem uma novidade, um novo local de atendimento. E o Luiz, ele está chegando aqui para contar para a gente onde será a feira, porque a gente sabe que o pessoal já quer se organizar. Hoje é terça, então se é quinta e sexta, conta pra gente esse novo espaço da feira, Luiz. Será no Paranaguamirim, Maria Esther, na Igreja São Miguel Arcanjo, Rua Paulo Roberto Anastácio, 1616, no bairro Paranaguamirim, nos dias 2 e 3 de abril, ou seja, quinta e sexta-feira, o consumidor pode ter a oportunidade de comprar o seu pescado diretamente da Feira do Peixe Vivo, que vai acontecer nesse novo local. Vou repetir aqui, na Igreja São Miguel Arcanjo, na Rua Paulo Roberto Anastácio, 616, 616, no bairro Paranaguamirim. O horário de atendimento será das 8 às 17 na quinta-feira, das 8 horas da manhã às 17 horas da tarde na quinta-feira e das 8 às 12 horas ao meio-dia na sexta-feira santa. A iniciativa da Unidade de Desenvolvimento Rural da cidade de Joinville. O quilo do peixe vivo será vendido a R$20. Convite feito então a todos. Volto contigo, Maria. Obrigada, Luiz. Está dado o recado para o pessoal de casa. O feriado de Páscoa deve atrair muitos turistas aqui para Santa Catarina, especialmente para a região do litoral norte. O aeroporto de Navegantes está com uma expectativa bem alta e a Cris está chegando com os detalhes. Devem chegar mais visitantes por aí na Páscoa deste ano do que no ano passado, Cris? Essa é a expectativa? É isso, Maria. Estão chegando, viu? Pelo menos 6% a mais do que o feriado do ano passado. De acordo com a direção do Aeroporto Internacional de Navegantes, devem desembarcar por aqui 23 mil passageiros. O terminal já deve começar a receber esses turistas já na próxima quinta-feira e o retorno deles já está marcado para segunda-feira, dia 6. Em 2025, Maria, o terminal recebeu 21 mil passageiros. A direção afirma que se preparou para receber esse fluxo grande de turistas aí nesse curto espaço de tempo. Reforço no processo para garantir a agilidade dos embarques e desembarques, seguindo, claro, os padrões de segurança, é uma das ações.
Por conta desse aumento do número de passageiros nesse período, a direção também repassa algumas orientações para você fazer uma viagem mais tranquila de ida e de volta. Chegar com antecedência no aeroporto. A orientação é 2 horas antes para voos nacionais, 3 horas antes para voos internacionais, garantindo aí segurança para todas as etapas do seu embarque. Verificar a documentação, claro, antes de sair da sua casa, não esquece o teu passaporte. Também atentar para as regras de bagagem que você deve conferir diretamente com as empresas aéreas e, de preferência, sempre priorizem aí o seu check-in digital e serviços online oferecidos pelas companhias aéreas. Cheque em todas essas orientações, então seja muito bem-vindo aqui ao litoral de Santa Catarina e todo o nosso estado para passar uma Páscoa aí. Eu acho que vai ser com sol, né, Maria? E com muitos atrativos que a gente tem, principalmente aqui no nosso litoral, viu? Muitas paradas de Páscoa, as praças decoradas, muitas atrações para a família inteira e para as crianças, sem contar as nossas praias, né? Volto contigo, Maria. Boa tarde a todos. Páscoa tem essa energia mais tranquila, né, Cris? De viajar, de família, de almoço, de passeios em família também. E o nosso estado está muito bem preparado para isso. Então, não é à toa que muito mais gente vem para cá. As cidades estão muito decoradas também. Eu fui para Lages ontem, coisa mais linda. A cidade, a região central, com as luzes, os enfeites na cidade, os ovinhos. A gente mostrou também Itapema, né, Cris? Tudo muito bonito aqui no nosso estado também para receber os turistas. Obrigada pelas informações. Itajaí também. Pessoal, acontece logo mais à noite, hoje, o lançamento de uma das maiores feiras da construção civil e do mercado imobiliário do sul do Brasil, em Chapecó. É uma expectativa de movimentar mais de R$1 bilhão e atrair milhares de visitantes. O Felipe Bastos está chegando com as informações. Que feira é essa? Conta pra gente, Bastos. Olha, Maria Esther, na verdade são 2 feiras que vão acontecer de forma simultânea. É o 2º TecCom e o 20º Salão do Imóvel, evento marcado para logo mais à noite, lançamento oficial que deve reunir aí autoridades, imprensa e também convidados. Até porque a feira ela vai acontecer, já tem data para ser realizada esse ano e vai acontecer entre os dias 26 e 30 de agosto no Parque de Exposições Dr. Valmor Ernesto Lunardi, o popular Parque da EFAP. A feira de 2026 deve movimentar mais de R$1 bilhão em negócios, reforçando a força da construção civil e também do mercado imobiliário da economia aqui na região oeste. A expectativa ainda é reunir cerca de 50 mil visitantes durante os 4 dias de feira e mais de 260 expositores. O evento vai contar ainda com palestras, workshops e rodadas de negócios, além de apresentar novidades e tendências do setor. A gente sabe que aqui em Chapecó, né, a construção civil e também o mercado imobiliário, eles caminham juntos e está cada vez maior a demanda por aqui. Por isso, a realização do TecCom e também do Salão do Imóvel. Organizado pelo Sicov Oeste e pelo Sinduscom Oeste, o encontro também traz o Salão do Imóvel já na 20ª edição, com milhares de ofertas e a TecCom voltada para o público empresarial da construção. Recado dado então em agosto, 2 feiras numa só, com certeza muita gente quer comprar o seu apartamento, quer comprar seu imóvel, 20º Salão do Imóvel aqui em Chapecó, mas até lá a gente conta mais detalhes para o nosso telespectador. Maria. Obrigada, Bastos, pelas informações. Vamos seguir com o nosso meio-dia. Você aí de casa, o que é que você costuma fazer com o lixo que você produz? Faz reciclagem? Você separa o lixo seco daquele lixo orgânico? Lá em casa, como a gente mora em residência, tem um espaço, então nos fundos, no quintal, nós temos a composteira, né? Então todo o material orgânico, o resto de frutas, casca, legumes, joga para lá. Né? E aí separa o lixo reciclado, porque dependendo da cidade, como é o caso aqui de Florianópolis, tem um dia exato para essa coleta levar esse material que é separado por cada munícipe. Né? Exatamente. Lá no meu prédio é bem rigoroso também. Inclusive, leva multa o morador que não separar o lixo.
Eles vêm nas câmeras lá, tudo certinho, tem que separar. E vocês sabiam que Florianópolis está entre as 20 cidades lixo zero no mundo, Zanotto? Cidades lixo zero são aquelas que conseguem eliminar o descarte de resíduos por meio da reciclagem, compostagem, como a gente estava falando, que é esse reaproveitamento, né, Maria? É isso, e a capital catarinense é a única do Brasil e a única da América Latina a receber esse título. Olha só. A população de Florianópolis produz em média 17 mil toneladas de lixo por mês. Hoje, 15% desse total está sendo reciclado ou indo para compostagem, com retorno garantido para a cadeia produtiva. Índice que garantiu à capital o título de cidade lixo zero, inédito para cidades brasileiras. Tudo começa lá dentro de casa, né? Se lá dentro de casa a gente não separar certinho, toda a cadeia não funciona mais. Então o começo, a sensibilização da população é o segredo de tudo isso. Nos traz uma satisfação, é um prêmio, mas também nos traz responsabilidade. Essa preocupação com o destino correto dos resíduos não é de hoje. Vem lá de 1986. São 40 anos de muito trabalho que passa pelas mãos dos recicladores. Histórias que refletem na vida de cada um deles, como é o caso do Leandro, que há 30 anos está atuando aqui na reciclagem. Tudo começou com a história da sua mãe e do seu pai, Leandro. Que a gente veio através do meu tio de Chapecó, né, do Oeste, para uma busca melhor de vida. E aí a gente foi ficando no ramo da reciclagem, foi ficando, né. Daí desde pequeno eu ajudo meu pai e minha mãe, meu tio também, né. Que a gente se criou junto com eles aí na reciclagem. E hoje eles estão, alguns já não estão mais presentes, outros já, o pai e a mãe já são aposentados. Daí a gente vai seguindo o legado deles, né, assim, trabalhando na reciclagem, mantendo a cidade mais limpa, mais organizada. O trabalho é minucioso. No meio desse emaranhado de vidros, é preciso separar o que é plástico, lata ou rejeitos. Mais de 400 toneladas por mês ganham destino correto. A cooperativa não para. A toda hora chega mais e mais material para reciclar. Hoje, aproximadamente 200 famílias vivem da triagem dos reciclados. Papel, plástico, tudo aqui deixa de ser apenas lixo e ganha valor. 20% dos bairros da capital já contam com o projeto Lixo Zero. A meta até 2030 é ampliar esse modelo de coleta para outras regiões da cidade por meio de um processo gradativo. E com isso, chegar a 60% de reciclagem dos secos e 90% dos orgânicos. No ano passado a gente conseguiu valorizar, que é o quê? É desviar do aterro sanitário a fração seca, a fração de orgânicos, 15%. Então isso já é, em termos de Brasil, um indicador muito alto. E quando você pega ainda o bairro Lixo Zero, o modelo de coleta Lixo Zero, que a gente tem esses indicadores, a gente ainda é mais otimista porque os resultados são ainda melhores. A gente chega a 36% de valorização dos resíduos nesses bairros. Então mostra que realmente essa metodologia, esse método de coleta tem dado certo e é isso que a gente vai buscar no restante do município. Para alcançar esse resultado, o trabalho envolve o poder público, a população e também se estende para as escolas Lixo Zero, com a implantação de composteiras, minhocários, além do gerenciamento de resíduos sólidos. E Santa Catarina deve registrar um crescimento maior do que o Brasil no ano de 2025. A projeção do governo catarinense aponta um avanço do PIB acima da média nacional. Mas você sabe o que é o PIB? Confira só na reportagem de Kaique Guede e Nereu Filho. Santa Catarina está em ritmo mais acelerado que o país. A estimativa é de crescimento de 3,9% no PIB em 2025, bem acima da média nacional de 2,3%. Um resultado que coloca o estado entre os destaques da economia brasileira. Mas afinal, o que é o PIB? O Produto Interno Bruto é a soma de tudo que é produzido em um lugar. Tudo mesmo, produtos, serviços, arrecadação de impostos e investimentos. É como se o Estado fosse uma empresa e o PIB, o faturamento. Obviamente que esse conceito ele vem por mais de 28 indicadores complexos. A gente divide em 3 grandes blocos, que é a indústria de transformação, os serviços e comércio e também a agropecuária. Dentro desse contexto, para a gente exemplificar e trazer para o nosso dia a dia, por exemplo, o pão da padaria, ele passa lá pela primeira fase, que é a agricultura, na fabricação do trigo. Lá, a fabricação do trigo, o agricultor adiciona um valor agregado, exemplo, R$5. Aí vai para a indústria de transformação,
e transforma isso na farinha. A farinha, ele adiciona mais R$5. E chega na padaria, né? Para a fabricação, o padeiro transforma o pão, usa sua mão de obra, energia, e ele adiciona mais R$5. Ao final dessa cadeia, nós iremos comprar esse pão, por exemplo, a R$15 o quilo. O PIB ele analisa cada parte dessas cadeias separadamente e por isso que os dados são separados nesses 3 grandes blocos. Na prática, cada pessoa contribui para esse número. Quando você faz uma compra, contrata um serviço ou trabalha, está movimentando a economia. O PIB ele acaba impactando de uma forma um pouco indireta na vida do cidadão, porque quando as empresas elas faturam mais, significa que elas podem investir mais, aumentar cada vez mais as suas operações e produzir mais. Com isso, essas empresas elas podem contratar mais pessoas e é justamente nesse momento que o cidadão começa a sentir os impactos positivos do aumento do PIB, principalmente no que diz respeito ao aumento na geração de renda e na geração de emprego, pois aquela pessoa que já está empregada, ela tem essa oportunidade de ganhar um salário maior e aquela pessoa que não está empregada tem uma capacidade, uma oportunidade de se reempregar novamente e dessa forma conseguir obter uma renda para poder consumir mais. Os números mostram que Santa Catarina cresce acima da média nacional e a economia diversificada ajuda a explicar o avanço do PIB catarinense. Quer ver só? Na indústria de transformação, desenvolvimento acima de 3%, enquanto a média brasileira teve queda. Os serviços são outro destaque e a agropecuária também cresceu, principalmente na produção agrícola. Isso torna Santa Catarina muito mais resiliente às intempéries como alta de juros e também a parte exterior de incertezas econômicas. Isso faz com que algum setor ele seja prejudicado, o outro ainda consiga elevar o nosso PIB. O governador Jorginho Mello nos traz muito essa gestão e traz como gestão o modelo catarinense com um crescimento acima da média nacional, trazendo mais uma vez o 6º PIB comparado aos outros estados e o 5º PIB per capita. O indicador é um dos principais termômetros econômicos. E quando cresce acima da média, como em Santa Catarina, reforça um cenário mais ativo, com produção e oportunidades. O desafio é transformar esses números em melhora real na vida das pessoas. E os dados divulgados são uma prévia, né? Os números oficiais do PIB ainda levam cerca de 2 anos para serem consolidados, Maria. Zanotto, vamos ficando por aqui? Quer dizer, eu continuo na Tarde Nossa, né? Você que... Eu volto amanhã às 11, nós vamos estar ali assistindo vocês, Maria Esther. Bom programa. Tá bom, valeu por hoje, Zanotto. Vem com a gente, vai começar.